área ou ver como que ia ser. Aí eu liguei pro meu marido, falei assim, olha, eu acho que o Nicolas vai nascer hoje. Aí ele, como assim? Eu falei, já prepara as coisas e vem pra cá, porque talvez ele nasça hoje. Já tô numa sala assim, tá. Desliguei, a moça veio, e aí, mãezinha, bora pra sala de parto. Um trabalho falando sobre suicídio e a pessoa inspiradora sou eu. Eu falei, não, preciso me cuidar. Preciso, assim, levantar e, tipo, eu preciso de ajuda. Assim, vamos lá, eu recorrer à minha pastora, me sentir útil de alguma forma. Acabou, filho. Falei, acabou, já fui pra dar umas 5 quadros. Pensa umas 5 quadros longe. Falei, mano, ele morreu, vou voltar pra cá, vou chegar lá, ele morreu. Aí eu cheguei lá e encontrei um monte de médico me esperando, meu marido. Eu falei, o que aconteceu com ele? Aí ele, calma. Ele tava, que eu não tinha deixado nem terminar de falar. Quando ele falou... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe! Yeah! Meu nome é Rose. Meu nome é Sunny. E hoje temos uma convidada muito especial. O nome dela é Jéssica. Ela é mãe típica e atípica. A mãe atípica do Nicolas. Ele tem 9 anos e tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, Jéssica. Conta pra gente como que foi esse começo, né, dessa maternidade, primeira gestação e atípica. Como que foi pra você? Foi o caminhão, né? Passou em cima. Passou em cima do caminhão, sem nem dar buzina, nem na seta, nem nada. Porque tudo foi muito atropelado, né? Não só a questão do diagnóstico, mas assim, na nossa vida. Por exemplo. Do início de tudo, né? Eu conheci meu esposo no encontro da igreja e a gente começou a namorar em 2013. Em 2015 a gente casou. E assim, a gente casou pela fé em Jesus Cristo, querido. No dia do meu casamento, meu pai tava pintando meu quarto. Meu pai teve que tirar todo o tinta assim pra parecer lindo e belo lá no meu casamento, sabe? Assim, não tinha água encanada ainda na minha casa, era tudo fake. Tinha lá o banheiro pronto, mas não tinha água, tinha um rapidinho, mas tipo, tinha que casar. A gente precisava casar, porque o Nicolas precisava vir. Porque 3 meses depois, eu engravidei. Então assim, a gente casou, aí respirou, tipo assim, cara, a gente é casada. Quando caiu a ficha que tava casada... Engravidei na adolescência, né? Você não pode, ela vai me matar, né? Tipo, eu tô grávida na adolescência. Imagina, minha, casei com 26 anos. Mas na minha cabeça, eu engravidei na adolescência. Se eu engravidar hoje, vai ser na adolescência. Não tem o medo, assim. Eu falei, gente, como assim, né? E aí eu nem acostumei a ser casada, e depois eu já estava sendo acostumada a ser casada, tipo, me preparando para ser mãe. Sim. E, cara, como assim, né? O que vai acontecer? E a minha gestação foi uma gestação bem assustadora. Assustadora, assim, o Nicolas não tinha nada, mas a gente passou por vários perrengues. Sabe aquele negócio de tira uma ultrassom? Essa ultrassom tá dando que é gig. Essa ultrassom tá dando que é não sei o quê. Vamos internar. Tipo, tudo era assim, vamos internar. E eu fiz acompanhamento no hospital de alto risco, né? Aqui da Baixada. E lá era hospital escola também. Então, tipo assim, tudo era estudado. Tudo era lá. Então, eu fui internada várias vezes. Mas no final das contas, eu não tinha nada. E eu, assim, desesperada. Porque o Nicolas, como assim, um bebê gig? Eu tava imaginando, falei, mano, vou parir um boi. De gigante. Você teve diabetes gestacional. Tinha dado diabetes gestacional, porém foi super controlada. Não precisei nem tomar remédio. Tipo, quando eu fiquei sabendo, realmente o meu docinho ficou de lado. Acho que é por isso que ele gosta tanto de fruta. Porque eu só comia fruta, assim, na gestação dele inteira, morrendo de medo, né? A minha família tem histórico de diabetes, então foi bem restrito, assim. Sim. E o bonito resolveu nascer antes do tempo. Eu já tava internada há muito tempo. Aí depois do meu chá de bebê, que eu falei pra vocês que eu não queria, menina, você tanto estresse naquele chá. Mas não é nada assim, é que como a gente tava conversando antes, eu gosto das coisas assim, que eu vou organizar alguma coisa, eu quero organizar cada detalhe bonitinho. Então você já imagina, a minha casa foi correria, não tava super pronta, aí montar o enxoval do bebê, a minha cozinha ficou pronta quando eu tava grávida de 6 meses do Nicolas. Então não tive tempo de preparar aquele chá. Minha mãe que encabeçou isso, assim. Só que a minha casa ainda tava em reforma. Aí no dia choveu. Eu tinha um amigo cadeirante, tipo, lá. Ai, menina, que horror. Ficou lá, tipo, eu não tinha como alocar todo mundo dentro de casa. Não contava com a chuva. Então, eu lembro que no dia do meu chá, uma amiga minha que tava fazendo enfermagem, olha assim, você tá meio estranha. Me ensina a ver a pressão no digital. Ela olhou assim e falou assim, nossa, mas tá dando muito alto. Deve estar errado. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu lembro desse flash, sabe?
Depois do chá, eu fiquei muito cansada, muito cansada. Falei, não vou no hospital porque eu vou ter consulta na segunda, né? Meu chá foi no sábado. Aí no domingo eu fui na igreja devolver umas coisas que eu tinha pego emprestado pro chá. E eu falei, não vou ficar no culto que eu tô me sentindo meio mal, fui pra casa. Aí na segunda eu já tinha certeza que eu não ia voltar mais. Porque eu já fui pronta. Tanto que eu nem fui de carro, acho. Eu lembro que fui de ônibus, porque o meu marido não dirige. Então eu nem fui de carro pra eu não ter que deixar o carro lá. Foi eu, ele e minha mãe. E você estava com quanto tempo? Já tava com 34. Tava com 34 semanas. E eu fui na hora que ela olhou pra mim, ela falou assim, filha, vamos internar. Já tá com a pressão muito descompensada. Aí foi aí que eu lembrei do flash lá que a gente tinha da pressão lá no aparelho digital. E você só sentia cansaço? Cansar, uma queimação estranha. Não sei se já tiveram pressão alta. É uma sensação que começa a queimar, assim, sabe? Eu achava que era só cansaço, estresse por conta do dia, tal. Ainda arrumei minhas coisas. E fui, eu fui internada, acho que dia 6 de janeiro. O Nicolas nasceu dia 15. Então eu já fiquei lá internada há um tempão. Aí teve um dia, mas assim, foi bem tranquilo. A gente só ficou lá pra controle, tava ótimo, não tinha nada desesperador. Sim. Aí o meu esposo tava trabalhando, até um belo dia eu acordei pro café da manhã, a equipe passou lá, falou assim, tá meio estranha essa pressão dessa menina, né? Aí a médica responsável falou, faz isso e isso. Depois ele voltou de novo, tá um pouco estranho. E eles não falavam, né, porque já tava com pressão lá, não falavam nada. Falaram assim, mas manda o povo pra sala sulfatar. Fazia ideia que de achar aquilo. Só que quando botaram o acesso e botaram o líquido lá, eu comecei a passar muito mal. Nossa. Eu falei assim, moça, é normal, tá queimando. Aí ela assim, eu vou falar com a médica. Eu falei, você já tomou banho? Eu falei, já, então você se prepara que talvez seu filho nasça hoje. Porque eu tava internada esperando pelo menos completar 37 semanas, né? Então ainda ficaria mais uma semana internada pra poder fazer a cesárea ou ver como que ia ser. Aí eu liguei pro meu marido, falei assim, olha, eu acho que o Nicolas vai nascer hoje. Aí ele, como assim? Eu falei, já prepara essas coisas e vem pra cá, porque talvez ele nasça hoje. Já tô numa sala assim, tá. Desliguei, a moça veio, e aí, mãezinha, bora pra sala de parto? Eu falei, o quê? Meu Deus! Como assim, gente? Eu não tô preparada pra isso. E eu, assim, não senti dor, não senti nada. Foi perfeito. Sempre falei que eu era uma mãe Nutella, que eu não tinha sentido nada, filha, de dor de parto. Depois corta pra parte 2 do Matias. Sangue de Jesus. Aí ele foi, aí eu liguei pra ele e falei, filho, tô indo pra sala de parto. Ele é o quê? Aí vai ele de ônibus, daqui se despencar pra Santos. Ele chegou, o Nico já acabou de nascer. Aí eu fiquei lá, você vê como a gente não é nada, né? Eu tava lá no hospital, o Nicolas usou uma roupinha quando nasceu de doação. Quem ficou segurando minha mão foi uma senhora do acolhimento que fazia, que eu nunca vi na vida. Aliás, senhora querida, olha, o Nicolas tá bem, se estiver viva, obrigada. Pois é, acolhida por ela e pela residente que acompanhava o meu estado clínico lá no hospital, pra você né? que gosta só no controle, isso tava perfeito. Olha só, menina. Eu acho que coincidência, e a senhorinha, uma pessoa que gosta de estar no controle de tudo. Aí a senhorinha ali, ó, na minha mãozinha. E eu achando meio estranho, assim, mas assim, muito competente. Situação, não né, senti gente? nada, gente. A Raca foi perfeito, foi de primeiro. Aí lá, seu filho nasceu. E eu não vi chorar. Eu falei, como é que meu filho nasceu, gente? Tá chorando? E eu assim, cadê? Aí chorou, pegou. Aí eu, assim, preparada pra receber um boi, receber um gatinho, menina. Desse tamanho. O Nicolas nasceu com 2 quilos, 243. Foi cesárea. Desse tamanho, cara. Nossa. E cesárea? Cesárea. E era enorme, então, tipo assim, não, seu bebê tá muito grande, seu bebê realmente vai ser a bola do Kiko. A grávida de Taubaté, filha, sentiu inveja da minha barriga do Nicolas, sabe? Ela não tinha pra ninguém. Meu Deus! E o Nicolas nasceu assim, gente, 43 centímetros, assim, ó, mirradinho. Roupa RN ficava grande nele. Nossa. Aí o meu filho com a roupa de doação, com fita crepe aqui, ó, pra prender a roupa, porque pra não cair. E aí quando o Nicolas tava indo lá pro pediatra, como eu já era da galera do hospital, né, porque eu tava morando ali, aí elas foram, levaram lá pro vôlei ver e tal. E foi tranquilo, passamos, tudo bem. Só que assim, deu 1 dia, 2 dias, 3 dias. Gente, eu não vou embora, não. Mas ele ficou no quarto contigo? Ficou no quarto comigo, tudo perfeito. Tudo perfeito. Tava um pouquinho na luta ali pra pegar o peito, porque nasceu prematuro, né? Então tem essa um pouco mais de dificuldade. Aí quando ele pegou no peito, falei, dia perfeito, agora a gente vai poder ir embora. Sim. Aí entra o médico, assim. Eu já tinha achado estranho que o meu cunhado foi me ver. Meu cunhado era criança, né? Meu cunhado ficava me olhando assim com uma cara estranha. Eu falei, mano, deve estar muito acabado aqui. Porque lá não tem espelho, no hospital lá não tinha espelho. Eu não tinha levado, imagina, gente. Não levei sanidade mental pro hospital, eu ia levar espelho.
não levou Vai, o marido. sonho, levei nem roupa, tava com a roupa de doação pro menino. E nada, eu falei, gente, não. Porque eu não queria deixar a roupa lá, porque a gente ia guardar mais uma semana e tal. Aí eu falei, vai deixar lá no hospital? Contaminando as coisas lá. Não tinha, era um hospital público, gente. Não tinha lá. Eu não tava numa suíte, eu tava num lugar com mais 8. E então, falei, deixa lá. Quando chegar perto da semana, aí você traz e vai. Aí chega meu marido com 70 roupas que não servia no menino. Porque tudo grande. Minha mãe, amiga dela, saindo correndo pra tentar achar roupa RN, porque nada servia no menino. De tão pequeno que ele era. Aí depois que meu cunhado foi lá, e eu achando estranho, meu cunhado assim, me olhando diferente, né? Aí eu ouvi ele cochichando alguma coisa. Eu falei assim, nossa, a Jéssica tá bem? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, acho que eu não tô bem, não. Porque meu cunhado tá dizendo que tá bem. Aí depois que eles foram embora, eu comecei a sentir a mesma sensação que eu tava quando eu fui pra sala pra sulfatar. Aí eu falei, mas tá acontecendo alguma coisa. Aí entrou aquelas 50 pessoas, né? Estudantes, pra ver o meu caso. E o médico muito bacana, porque eu falei assim, tá vendo essa mãe? Ela teve pré-eclâmpsia. Ela teve um indício de pré-eclâmpsia e tal. Ela pode morrer a qualquer momento. Misericórdia, senhora, mano. Ela pode fazer uma cena na cara dele. É o quê? Menina! Do nada, assim, gente. É uma aviso desse jeito. E eu disse, ok. Por isso que eu aqui, ó. Todo mundo assim, ó, com a sua prancheta desse jeito. Por isso que eu tava aqui me velando. Cara, só lembro. Eu falei, nenhuma rapariga vai cuidar do meu filho. Já tava aqui assim, ó. É rua que eu vou morrer. Aí o médico virou as costas, assim. Eu só lembro dos barulhos das máquinas pitando. Eu tava sendo monitorado o tempo todo, e as máquinas pitando. Aí o médico voltou. A minha mãe, a enfermeira, chamou, foi lá e falou: ele falou alguma coisa, dá alguma coisa lá pra ela e vai. Eu assim, e minha mãe, ele falou alguma coisa que até hoje eu não sei. Falou pra minha mãe não toca no assunto. Enfim, talvez ele tinha falado, olha, querida, se despede da sua filha, tá? Que cor que a senhora quer da coroa de flores? Ele deve ter falado alguma coisa assim pra ela. Meu Deus. E aí ele falou assim, olha, não vai. E eu já tava ficando grogue, eles me deram um remédio porreta. A minha pressão tava 23 por 22. Meu Deus do céu. Aí falou assim, dá isso e tal. E eu só lembro assim, a única coisa que eu ouvi ele falando foi, a partir de hoje ninguém fala mais nada na frente dessa mãe. Falou assim, ora, né, doutor, né? Depois se eu ouvir falar... Me enterrou, jogou uma carinha de né, querido? Aí agora você fala isso. Jesus amado. Aí a equipe médica falou assim, olha, você não tem mais opções, você vai ter que ir pra UTI. Eu vou, mas eu só vou com o termo que minha mãe vai poder ficar com meu filho. Um combinado. Falou assim, olha, ela vai com você, mas ela vai poder ver ele toda vez que ela quiser. Assim, já é alguma coisa. Porque o pai já tinha acesso livre. Sim. Enfim. Quando a gente foi... Quando a gente estava indo pra UTI, eu lembrei que uma vez dois enfermeiros estudantes estavam lá conversando, e um começou a questionar o outro, por que não deram tal coisa pra ela? Não lembro qual é o nome da medicação. Aí ele falou assim, acho que não deram, porque talvez fosse baixar demais. Eu falei, mas cara, eu me apeguei nisso. Eu comecei a orar pra Deus. Falei assim, Deus, se tem alguma coisa que ninguém tá lembrando, traz a memória. Porque eu não posso ficar aqui. Eu tenho um filho pra criar, tenho promessa pra viver, que o senhor lembra, que o senhor falou pra mim, então o senhor precisa me tirar daqui. E aí a gente começou lá. Aí apareceu o médico e falou assim, a gente vai fazer um experimental com você e vamos ver como você reage. Aí eu fiquei numa bomba, assim, tinha uma bomba lá rodando o tempo todo, o remédio. Dessa sua oração foi... Assim que ele passou a visita, ele foi. E eu tava meio que grogue, assim, quando eu ouvi eles conversando, eu não consegui nem chegar e, tipo assim, questionar, tipo assim, vai lá e fala pro teu médico, né, alguma coisa. Eu nunca mais nem vi esse enfermeiro por lá. Aí, quando esse médico chegou, ele falou assim: olha, vamos tentar. Aí ele começou a tentar aos poucos, foi aumentando, foi reagindo bem. Aí saiu uma vaga na semi-intensiva onde eu consegui ficar sozinha boa parte do tempo, então isso ajudou muito. Sim. Me deram um espelho. Pra ver minha situação. E o espelho me ajudou muito. De eu encarar o espelho, tipo assim, querida, você precisa reagir. O espelho, um espelho desse tamanho, era assim, o que dava, tipo assim, olha, olhar pra dentro de mim e falar assim, vamos, filha, reage, que você tem outra coisa, tem coisa pra viver. Mas óbvio que ali, uma das visitas que eu tive no meu marido, era rapidinho, né? Era 15 minutinhos só, que não
podia ficar muito tempo. Aí eu lembro, falei pra ele, se eu não quiser ter outro filho, você ainda fica comigo? Só pra garantir, né? Claro, né? Então tá bom, filho. Nesse A tempo que gente você nada. ficou lá na semi-intensiva ou na UTI mesmo, eles traziam o seu filho pra Nunca. amamentar? Não, isso que eu porque ia era perguntar. em prédio diferente, ala diferente. Ah, E esse tempo, período ele ficou sendo alimentado. Ele ficou, tomando fórmula, tomando banho de sol. Você não Aí conseguia- meu não pai podia nem ia, tirar leite? manda. Não podia. E olha que eu tinha muito. Porque o risco até de É que infectar, lá né? eles tinham um banco de leite, que fala? Isso. Então, aí eles davam o Leite leite do materno banco. mesmo Enquanto do tinha lá, É. eles davam lá ou davam uma fórmula, né? aham. Mas aí minha mãe um dia chegou, eu falei, mãe, uma senhora chegou lá e ela evacuou tudo, ela tava insuportável de ficar lá. E eu sei que a minha mãe é meio, né? Eu falei assim, mãe, vai lá ver o Nicolas. Minha mãe foi, não deixaram minha mãe entrar. Nossa. Aí minha mãe, É. aí minha mãe começou a fazer um escândalo. Eu falei assim, como é que não? Vocês prometeram pra minha filha que ela tá lá, minha filha tá lá sem notícia, minha filha tá lá. Aí uma assistente social apareceu, ela contou, explicou, falou, não, deu uma cartinha pra minha mãe tem até a moldura dessa cartinha até Olha hoje, que ela só. podia. Aí toda vez que alguém ia lá, minha mãe com a cartinha assim, ó, me deixa, Tá aqui meu me crachá. deixa, passa livre aqui, a filha, carteirada. não vem com graça não. Então, quer dizer, você teve pré-eclâmpsia, Pós-parto. pós-parto. 3 dias após Olha o que parto. interessante. Geralmente a gente tem no percurso da gravidez, né? Então, além da pré-eclâmpsia, a gente teve a diabetes gestacional também, né? Já a diabetes, tipo, foi bem de já boa, foi mais mas a tranquilo? pré-eclâmpsia foi bem. Porque a pré-eclâmpsia eu ainda fiquei tratando por diversos. Eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica pra poder Caramba. resolver o Poder problema. controlar, Porque senão eu saí do hospital tomando 17, 18 comprimidos por dia da pressão. Nossa, então é isso que eu ia te perguntar. Quanto que sua pressão ficou pra eles decidirem te dar alta? Então, aí eles deram uma meta. Se a minha pressão batesse tipo 13, 12, eu ia poder. Eles iam ir tirando medicação um pouco, depois eu ia pro quarto. Sim. O Nicolas não teve nada. Que bênção. Nada. Nada mesmo, assim. Aí quando eu voltei, eu falei, mano, será que ele vai lembrar de mim? Ele vai lembrar que eu sou mulher. Ai, menina, a primeira vez que eu... Aí eu cheguei, fui lá ver ele, pegou o peito como se nunca tivesse estado separado, assim, foi. E isso que ajudou muito, assim, deu um up emocional, né, e também por ele, porque ele começou a mamar mais. Me mamava 1h30, 2 horas, pô. Caramba. Já tinha o remédio da pressão, mas o bebê... É que eles fazer jus ao gigante. Exatamente. Peraí, era pra eu ter nascido gigante no Como nasci assim? agora. Peraí, né, que eu vou mostrar. Nossa, eu que vi. E foi. E assim, o Nicolas era uma criança, todos os traços ditos normais. Não tinha nada que a gente falasse assim, nossa, que diferente, não tinha nada. O Nicolas sempre gostou do fervo até hoje, né? Porque a gente sempre frequentou a igreja, então, tipo, barulho, essas coisas não era nada. E eu sou filha única. Então eu achava muitas coisas em comum com meu filho. Fica aí nas entrelinhas, né? Muitas coisas em comum com meu filho. Então tava lá. E ele era uma criança maravilhosa, mas ele vivia cercado de adultos. Sim. Até que a gente respirou, eu falei, agora a gente precisa voltar à vida, né? Eu fiquei saí do meu trabalho, fiquei com licença maternidade, depois não voltei, fiquei tomando conta dele e me cuidando. Porque como que uma pessoa vive, gente, tomando 17 remédios de pressão aí? Então era assim, era muito alto, muito baixo, mas não tinha força pra isso, não tinha psicológico pra isso. Então, consegui uma acordo, eu fiquei esse tempo, 1 ano. Aí quando bateu, né? Quando começou a apertar, vamos voltar a trabalhar. Até pra conseguir a vaga na creche dele, tive que brigar, né? Tive que entrar na justiça pra ir lá, porque eu tinha feito a inscrição dele, tinha dado a declaração de trabalho, e nada de sair creche. Aí ele ficou com uma amiga minha que cuidava dele, meu período que meu marido trabalhava à noite. Aí eu tive, claro, a ouvidoria, fazendo, nossa, foi... Mas saiu. Eu tinha colocado ele meio período. Mas como entrou na justiça, o juiz pegou e falou, não, dá logo integral. O juiz falou, não, dá logo integral e vai. Aí foi na escola que a gente começou... Nem um mês de creche, gente. Já me Ele falaram tinha mais assim, ou menos quanto tempo já? 1 ano e 2 meses. Nessa primeira fase em casa, você e ele, foi absolutamente nada de diferente. Nada, mesmo. menina. Eu nem sabia o que era autismo. Ele engatinhou, nada. Ele engatinhou na normal. fase certa. Ele Porque começou era normal pra você. eu não tinha experiência, eu não tive sobrinho, não tive primo pequeno. Então, tipo assim, De uma em referência, teoria né? tava tudo normal. Ele andou com 1 ano e 2 meses. Ele, 1 ano. No aniversário dele de 1 ano, ele já tava, tipo assim, andando. Ele batia palminha, interagia, tal. Assistia TV. Pra você ver uma coisa que eu dei uma puladinha aí. Quando o Nicolas fez 1 ano, a gente fez uma festa pra ele de 1 ano, óbvio, né? Tinha que comemorar tudo que a gente passou. A mãe precisava disso. O Nicolas ficou muito doente. Muito doente, mas assim, muito doente mesmo.
perto de 1 ano. Ah, O Nicolas ficou muito doente. E a gente levava no hospital. Ai, mãe, é virose. Ai, mãe, é virose. Porque o Nicolas nasceu no verão, né? Então é comum mesmo um surto de virose tá um pouco maior. E era assim, ai, mãe, tá com virose, virose. Eu falei assim, meu, esse menino com febre. Ele usando um pacote de fralda por dia, de diarreia, nada. E ele já assim, amarelo, parecia um Minions. Aí a gente levou no médico e falei, olha, conciliamos um dia que a pediatra dele tava lá no pronto-socorro e ela falou, vou pedir a bateria de exames e tal. Sim. Só que quando foi pra ver os exames, já tinha trocado o plantão, não era ela. Essa médica olhou os exames e viu que os exames estavam tudo zoado. Mas o Nicolas tava bem. Ah, mamãe, os exames tá dando uma coisa, mas ele tá bem. Ele tava bem porque, cara, autista, né? Se adaptou. A dor não é nada que derruba, então ele só ficava meio amoadinho quando ele tava com febre. De resto, tava botando que ele terminou. Porém, se o exame tá dizendo que tem... Alguma coisa... Aí eu fiquei assim, mas se o exame tá lá... Aí ela me deu a produção. Você quer internar ou quer tratar em casa? O que toda mãe quer? Ir pra casa. Vamos lá, tentamos tratar em casa. Aí nos primeiros dias deu uma melhora. Mas aí no dia do aniversário dele, também, mesma coisa. Meio amoadinho, tanto que ele sabia cantar parabéns, não cantou. E a gente toda hora trocando ele, lavando o bubuzinho dele lá no local da festa. Tudo desse jeito. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, amanhã a gente vai devolver as coisas dele e vai levar no hospital e a gente só sai de lá com ele internado. Porque não dá mais. O menino já tá assim, tipo, há mais de 20 dias nesse estado. Daqui a pouco ele começa a assar, fica em carne viva. Como que vai? Né? Aí e ele só tava assim no peito. Só tava no peito, não tava aceitando nada. Não tínhamos começado a introdução tipo de arroz e feijão, mas ele comia as papinhas, comia as frutas, comia tudo, assim, e não tava querendo mais nada. Aí a gente saiu da festa, foi lá, e o médico olhou os exames dele e falou, meu, ele tá transpirando sangue? Eu falei, não. Ele tá chorando sangue? Eu falei, não. Tá urinando sangue? Não. Esse menino não tem sangue circulando nele, por isso que ele tá amarelo. Aí ele já ligou lá pra pegar, pra dar caminho pra internação, né? Quando chegou no hospital, lá, a mesma coisa. Eles desceram apavorados, assim, esse menino tá transpirando sangue, tá se evacuando sangue e tal. Eu falei, não, gente, normal, o que tá acontecendo? Aí, ó, vamos lá, você vai ficar no quarto, aí logo já mandaram a gente pra UTI, e ninguém falava nada. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, ó, a gente vai fazer alguns exames nele antes, mas a gente vai priorizar o estado clínico dele, não vamos ficar caçando diagnósticos. Se a gente conseguir fazer diagnóstico com a situação dele, ok, se não, mãe, a gente vai tratar, porque é importante ele ficar bem. Aí, ele coletaram o exame de sangue. No outro dia, assim, vamos fazer uma transfusão de sangue. Porque ele não vai aguentar. E ele pleno, gente. É isso que eu perguntava, você não pleno. Ele pleno. Não tinha 1 minuto que esse menino tava assim, nada. E a gente levou pro hospital, ele tinha acabado de aniversário, peguei alguns brinquedinhos que eu achava legal e levei pra lá. E nada. E um dia o Vone falou, ó, tô de folga amanhã, eu vou ficar com ele no hospital, você vai pra casa, vai tomar um banho e tal. Era até perto do aniversário da minha mãe. Ele vai lá, passa o dia com a sua mãe, vai num shopping, leva um presente pra ela. Eu tava com visita em casa, inclusive. E eu tava indo, aí eu subi ali o Gonzaga, quando chegou ali naquela praça do Gonzaga, meu marido me liga, Jéssica, volta. E pronto. Acabou, filha. Falei, acabou, já fui descer, faltava mais 5 quadros. Pensa numa 5 quadros longe. Né? Falei, mano, ele morreu, vou voltar pra cá, vou chegar lá, ele morreu. Aí eu cheguei lá, encontrei um monte de médico me esperando, meu marido. Eu falei, o que aconteceu com ele? Aí ele, calma, ele tá bem, que eu não tinha deixado nem ele terminar de falar. Quando ele falou, volta que o médico vai falar com a gente, pronto, eu já desliguei o telefone e saí correndo. Só saí correndo, chegando lá uma comitiva de médicos. Aí o que aconteceu? Quando você tem o Nicolas definitivamente uma virose, só que ele tinha uma parvovirose. É uma coisa assim, que a maioria dos médicos que atenderam ele falava, gente, só que a gente viu na faculdade. Não é um vírus comum mesmo, porém ele paralisa a produção de sangue. Meu Deus! Nossa! Então, e é um vírus comum. De piscina, praia, tudo. É um vírus comum. E ele pegou esse vírus e paralisou a lá. Então, tipo assim, como mexe com questão de medula, tá? Porque a hematologista pediu diversos exames. Então, fez o primeiro de HIV, deu negativo. Só que fez o segundo, deu positivo. Aí a gente assim, meu Deus, como assim? A gente tem diversos exames dele, tem diversas coisas. A gente tinha acabado de fazer um monte de exame, porque ele tava doente. Aí eu já tava indo pra casa mesmo, já separei todos os exames pra trazer de volta, eu, meu marido. E a gente assim, aí a médica falou assim, olha, pode acontecer que teve um cruzamento genético. Por conta de ser viral mesmo, então pode ser. Então vai precisar refazer esse exame. Porém, esse exame só poderia ser refeito 3 meses pra frente. Imagine. O desespero, né? De aguardar a gente assim, tipo assim, cara, como... Aí, considerando que ele fez transfusão de sangue, poderia ter acontecido, tipo,
Claro que a probabilidade, eu acredito que seja mínima, porque é todo rigoroso o processo para você doar sangue. Mas, como na nossa vida tudo é atípico, tudo poderia ter acontecido, né? Ninguém lembra. Ficou com acesso, ele tomava remédio ali no acesso, teve até que fazer acesso na cabecinha dele, porque ele tirava. Mas em todo momento, o Nicolas pleno. Depois eu mando fotinho pra vocês. Ele com o avental do Minions brincando ali, ó. Perfeito, gente. Perfeito. Nada. E a gente, assim, cara, não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. E todo mundo falava, cara, essa criança não chora, como ele é bonzinho. Eu falei, não. Incrível. Caramba, não você nesse momento. Acabada, filha. No hospital, a gente super forte. E assim, algumas coisas a gente teve que filtrar, né? Por exemplo, a minha sogra, minha mãe, ela tem pressão alta, tudo lá. Primeiro que já era uma situação desconfortável. A gente não deixou ninguém ver a cena. Porque embora o negócio estivesse pleno, a cena de acesso na cabeça, essas coisas, assim. A gente não contou pra eles da possibilidade do HIV, porque família nordestina já começa por aí, né? Então, assim. Eles cheios de critérios, cheios de dúvidas, com falta de informação também. Então a gente falou assim, olha, eles vão ficar pressionando a gente vai se sentir pressionado, eu vou... Vai ser pior pra todo mundo. Vai ser pior pra todo mundo. Vamos guardar essa informação. Quando a gente fizer, tiver lá o teste, tiver o exame, a gente pega e conta tudo que aconteceu e vai. Dito feito, fez os outros exames, deu negativo, é 70 mil páginas lá de exame, 3 meses depois. Mas aí ele já tinha saído do hospital. Ele tinha saído do hospital, ele ficou uns 5, 6 dias. Foi pra casa, vida normal. Gente, realmente sim, vida normal. Porém, aí a gravidez, né? Ele saiu do hospital já comendo arroz e feijão, batendo no bandeco. Aí eu já tirei o peito, porque eu precisava tomar medicação, eu não tava tomando porque ele amamentava. Então a gente falou assim, agora a gente já põe tudo no eixo, né? Aí, enfim, ele voltou, tudo bem. A gente começou, agora vamos seguir a vida, tal. Quando saiu o resultado do teste de HIV lá, que deu negativo, tal, tudo certo, vamos agora sim, vamos voltar aos nossos pontos iniciais. Ele tava esperando lá sair a vaga da creche, tal, brigamos, saiu. Quando saiu a vaga da creche, menos de um mês. Mãe, quando você chama ele atende? Mãe, ele gosta de ficar sozinho, né? Nossa, ele nunca quer estar junto com ninguém. Eu, tudo que a escola me falava, gente... Ele não interage, porque ele é filho único, ele só tem contato com criança na igreja, 2 vezes na semana. Né? Porque a gente chama, ele não olha. Fala, porque a gente fica brincando com ele, de cadê o Nico? Cadê não sei o quê? Aí quando ele olha, ele faz gracinha. Tudo. Porque ele fica olhando meio assim, fala, que eu sou míope. Tudo tinha justificativa. Porém, entretanto, todavia, eu e meu esposo, a gente adotou uma linha, assim, né? A gente só não pode ser negligente. Se eles levantaram essa hipótese, a gente pondera. Vai doer eu ir atrás? Vai machucar a integridade dele ir atrás? Não, então levamos isso pra pediatra. Esperamos um pouquinho, aí depois, de novo. Aí eu falei, de novo, cara. Mas na escola chegaram a falar no autismo ou não? Só falar sinais, não podem, né? Na época nem, não podia, né? Hoje piorou. Mas assim, falava de alguns trejeitos que realmente ele tinha, que se enquadrava. Mas ele também era muito novinho, né? Sim. Então, quando eles falavam, você em casa começava a notar mais, por exemplo. Aí ele não olha no olho. Vida que segue, porque em casa era normal, né? A zona de conforto dele, ele ali sendo normal. Naturalmente ele, pra gente tudo certo. Não tinha nada, gente. Nada. E nessa época, nem estereotipia de enfileirar, assim, ele tinha ainda. Nada. Aí ela foi a gente levou pra pediatra dele. Na época eu tive que trocar de a pediatra dele, porque eu trabalhava e a outra pediatra não atendia final de semana, então eu tive que mudar. Aí ela, uma senhorinha, não, gente, imagina. Tal, eu falei, tá bom. Aí veio as férias. Quebra de rotina. Quando o Nicolas voltou das férias, aí o Nicolas era outra criança na escola. No primeiro dia, mãe, ele não quer ficar na sala, ele só quer ficar andando, ele quer não sei o quê, não quer brincar com as crianças, não quer... E eu, mostrado, falei, a mesma escola. A mesma escola. Aí eu falei, Ivone, eu já comentei com a pediatra, ela disse que não. Mas vamos levar ele para uma neuro. Aí eu marquei a neuro. Chegando lá na neuro, quem era? Era a pediatra dele, a primeira pediatra dele. Aqui você não conseguia ir mais. Aqui eu não conseguia mais, ela é neuro e pediatra. Então aí, quando a gente chegou lá, ela assim, menina... O que aconteceu? Porque depois que ele recebeu alta, aí logo em seguida a gente começou a trabalhar, não passei mais com ela. Até ele receber alta, a gente tava lá com ela, fazendo acompanhamento. Sim. Mas depois disso, a gente teve que mudar. Aí eu expliquei pra ela o que aconteceu. Aí ela, mãe, vamos atrás, né? Vamos descartar, porque ele já começou... A fala foi o que mais pegava. Tipo assim, ele começou a falar com meses, tipo mamãe e tal, papai, mas de repente... Parou. Ele teve autismo regressivo ele teve também, né? poda neural. Então, não, algumas coisas assim que ele fazia, que ele falava muito, que ele não. E aí a gente
parece que quando a gente entrou no modo investigação, aí Parece tudo. Ativa tudo, Aí ele falou assim, tá bom, mãe, vou te ajudar nessa investigação. Aí começou, né, algumas as estereotipias de enfileirar 40, 70 brinquedos. Coisa assim que a gente olhava e falava, meu Deus, né? Mas, e também na época da investigação, a gente não contou pra ninguém. Sim. Ninguém conhecia, cara. Se eu não tive, eu vou esperar que os meus pais tivessem algum conhecimento. Não. Era um caminho que a gente sabia que a gente ia ter que trilhar, e a gente ia ter que aprender, e a gente ia ter que ensinar. Sim. E lá na igreja, na época, tinham mais 3 crianças. Uma recebeu o laudo e outra estava em investigação. Aí a gente falou assim, poxa, mas vocês tinham ali amigas, vocês poderiam, né, ter se ajudado. Meu filho, tava cada um mais louca que a outra. Todo mundo mais perdido. Porque no início a gente se sente muito perdido também. Muito. E cada ação, pra mim, foi a pior fase, a fase da investigação. Eu odeio trabalhar com incertezas. Então, filha, esses meses aí, graças a Deus, foi tão bom comigo assim que não perdurou. Tipo, eu tenho amigas que ficaram 4, 5 anos aí nessa luta. Deus foi muito bom com a gente, porque não foi. Eu não achava nem nada. Aí eu tive uma conversa com uma amiga e ela começou a comparar algumas coisas. Eu, assim, não tinha opinião formada mesmo. E eu falei, olha, tô fazendo a minha parte. No dia, se tiver, aí eu penso no que eu vou fazer daqui pra frente. Porque se eu já sofro de ansiedade, né? Então, ficar projetando o futuro com uma coisa que eu nem sei ainda. Eu falei, não, filha, não tenho tempo isso não dá. Já o meu marido foi diferente. Meu marido começou a devorar tudo sobre autismo, ler, não sei o que e tal. Eu falei, aí ele me mostrava, eu falei, eu não quero ver. Não quero participar de grupo, não quero. No dia que eu souber, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Mas nesse exato momento eu não quero. E ele já tinha certeza, assim. Tinha certeza. Aí eu tava na dúvida. Aí no dia que a gente foi levar os exames, a gente fez lá o Bera pra ver direitinho o ouvidinho, fez uma ressonância, porque o do Nicolas tinha a opção de ser outra coisa além do autismo, que na ressonância constaria. Aí fez lá na ressonância tudo certo. No dia que a gente foi levar o Nicolas na consulta para levar os exames, né? A doutora teve um problema de manhã. Então, todos os pacientes da manhã foram à tarde. Tava lotado aquilo, lotado. Aí o Nicolas, já cansado de esperar, ele começou. Ficou assim umas 5 horas. Às 3 horas que a gente ficou lá, ele ficou lá. Paciente. Na hora que a gente entrou na sala, ele já assim, ela já olhou pra ele assim, baixou a cabeça, olhou e tal. E o Nicolas lá, estereotipando, tipo assim, ora, menina, mas assim, parece que tinha ligado o som nesse menino e ele ficou lá. Aí eu falei, não é que ele tá com som. Você é a rainha das desculpas. Ele tá com som, querido. É que pra dormir, ele fica assim, realmente. Ele pra dormir, ficava às vezes 2, 3 horas, ele tá dormindo, ficava. Ele já ficava. Ficava. A gente achava que era um jeitinho dele, entende? Ele ficar lá, não. Aí ela olhou pra mim e tal, falou assim, olha, mãe, eu vou dar a cartinha pra ele. Eu falei, carta? Um laudo, ele é autista e tal. Acabou. Não sei o que ela falou, mas depois eu vi. Eu tava sozinha com ele. Meu esposo não conseguiu ir. Foi pra você um choque. Foi o baque. Tipo assim, filha, agora é a tua realidade. Agora você vai ter que achar um jeito de ser feliz com isso. Porque é a tua realidade, não tem lá. Eu não sei como cheguei em casa. Tipo assim, eu dirigindo, eu só mandei mensagem pro meu marido. Falei, olha, ele tava na casa da minha sogra. Falei, vai pra casa. Falei, realmente, o Nicolas é autista, vai pra casa. Não, tudo bem. Cheguei, entreguei ele por... Literalmente vivi uns 3 dias de luto. 3 dias de luto mesmo, assim, não porque, tipo assim, eu não quero meu filho, gente, eu não tinha conhecimento de nada. E assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ajudar meu filho? Como é que eu vou lá? E o sentimento de culpa, né? Porque se eu tivesse ido antes, porque se eu tivesse estimulado ele antes, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo. Hora, né? Mas é como se qualquer coisa que eu pudesse fazer ia deixar ele de ser autista ou não. Na minha cabeça passou um filme. Tipo assim, cara, a gente não tem... Porque eu só tinha... A visão que eu tinha de uma criança autista, eu só tinha conhecido um. Inclusive, esse é o que me motiva, assim, diariamente. Ele... O filho de uma amiga minha de trabalho, um dia a gente foi fazer o exame admissional. E Santos, lotado, calor, ônibus. O que desencadeou na criança? Uma crise. Então, o único contato que eu tive com uma criança autista foi em crise. Então, tipo assim, eu entrei em desespero. Falei, cara, como que eu vou lidar isso? E eu, assim, eu presenciando a cena, eu me senti impotente, porque eu não conseguia ajudar ela, não sabia nada. E eu achava que todos também eram ali iguais, né? E um adendo sobre isso, recentemente eu fui fazer uma entrega, né? E na casa dela a gente ainda tem contato. Quem me atendeu? Ele.
sozinho em casa, menina. Independente, trabalhando, estudando, vai casar, cara, olha. Que conforto, assim, tipo, depois de anos eu falava, Vone, olha aquele menino, encontrei com ele, foi assim, incrível, né? Mas até então era só isso. Era só isso que eu tinha, essa referência, a referência de crise, de tudo, assim. Então eu fiquei, cara, como que o meu filhinho pequenininho, assim, desse jeito, como que eu vou lidar com isso? E a gente não sabia nada, assim, a médica deu lá as terapias e tal, e até então a gente não sabia se ia ser eficaz, se a gente ia conseguir, como que ia ser, né? Aí eu ainda fiquei, a consulta dele foi à tarde, eu ainda dormia, tentei dormir, assim, e criar coragem pra contar pros meus pais. Sim. E, tipo, eu contei pra minha mãe, aí minha mãe falou, poxa, mas vocês não falaram nada, sempre tinha que falar, cara, não sabia. Depois, no dia seguinte, contei pro meu pai, que meu pai trabalha à noite, assim que ele chegou, a gente conversou, e no terceiro dia, eu assim, ó, bora lá, enxuguei as lágrimas, fiz o meu coque, falei, vamos pra luta, porque segunda-feira, querida, a gente tem que já ir atrás de dar o melhor pra ele. E o seu marido, nesses dias que você ficou mais chorosa, o que ele ia lá falar contigo? Meu marido sofreu antes, né? Então, tipo assim, ele sofreu nas pesquisas lá. Então, quando veio, ele já estava preparado. Ele já tinha preparado o caminho, né? Então, ele já sabia já de tudo, né? Sim. Você chegou a questionar Deus? Por que comigo? Por que eu? Em nenhum momento. Nenhum momento? Em nenhum momento. Em nenhum momento mesmo, assim, eu sempre quis ser mãe. Meu maior sonho era ser mãe. Juro, a minha mãe às vezes até brigava comigo por algumas falas. Falava, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver meu filho. Uma vez a mãe falava, para de ficar falando que você quer ter um filho, né? Eu sempre quis ter filho, sempre. Era o meu sonho maior. Todo mundo falava, o maior sonho é ser mãe. E Deus me deu a oportunidade de literalmente ser mãe todos os dias, 24 horas por dia, literalmente viver a maternidade. Quando a gente começou, a gente começou a fazer algumas coisas, antes do fechamento desse laudo, a gente passou por alguns profissionais que afagaram o meu coração. Porque quando a escola começou a questionar, como eu digo, não podia ser negligente, foi atrás. Não vai fazer mal, foi atrás. Então começamos ali, né? Começamos a passar com uma psicóloga antes. A psicóloga me deu um laudo, dizendo que meu filho era mimado. Nossa. Com palavras eloquentes, estavam lá, olha, já explicado pra mãe que ela precisa ser firme, bibibi, bobobó, que ele não passa de uma criança mimada, que ele não é teia, desse jeito. Mas o que hoje eu acharia um absurdo, mas na época é aquilo que a gente fala. A culpa é minha, obrigada, que a culpa é minha, entendeu? Tipo assim, era muito mais conveniente eu aceitar que a culpa era minha do que aceitar que ele tinha alguma coisa. Porque se a culpa era minha, eu sei resolver. Se ele tivesse diagnóstico, eu não ia saber o que fazer. A culpa era só você estava no controle. Exatamente, estava no controle. Exatamente. A culpa é minha, eu coloco ela em que eu quiser. Exato, mas... E não foi assim, né? Quando a doutora falou, amiga, ele tal, vou te dar as cartinhas pra você fazer as terapias e tal. O próprio convênio lá já estava criando um centro, então ele foi redirecionado para lá. Então, eu não tive tantos problemas, assim, com terapias, né? Então, ele já iniciou as intervenções e indo, né? Eu acho que o que mais mudou mesmo foi a nossa rotina mesmo, né? A nossa vida diária. Mas nossa virada de chave mesmo foi na pandemia. Porque ali a gente viveu o autismo real. Né? Porque enquanto ele tava... Antes de você falar rapidinho, pode cortar da pandemia, como que foi quando você chegou com o laudo na escola? Porque daí a escola já te apontava algumas coisas, e aí o laudo ele veio só para confirmar. Aí houve algum tipo de readaptação? Como que foi? Sabe? Então, a escola foi um papel primordial, assim, e eu agradeço muito a Deus pela escola que ele estava. A escola da prefeitura, inclusive, né? Eu tive profissionais incríveis lá. Então, eles meio que entendendo, já ali, as próprias tias já começaram a meio que se dividir ali, entendeu? Tipo assim... Aí quando eu já cheguei com lá, só oficializou. Essa tia vai ficar definitivamente com ele. Assim, na escola não tive muito problema, não. Só tive que fazer a minha parte, né? Entregar os laudos, entregar as coisas. E ali resolver. E assim, a escola foi
principal, né? Porque me abriu os olhos, porque Sim. é diferente, né? As pessoas usam um termo muito clichê, que autismo não tem cara. Cara, não tem cara nos primeiros 3 minutos. Porque, gente, não é verdade. Você coloca um autista que chegou, você não vê. Aí dá passar uns minutinhos, aí já começa com uma estereotipia, já começa alguma coisa, e você já começa. Quem tá acostumado ali no meio, pega no ar. Sabe, pega no ar, assim, que, ó, não, tem alguma coisa diferente, né? Então, lá na escola eu não tive tantos problemas, né? E, inclusive, eu sou assim. Eu e meu esposo, a gente trabalha muito com bom senso. Eu sei que tem direito, mas só vale a pena a briga por esse direito se for interferir na vida do meu filho. Sim. Se não faz sentido nenhum, se não vai agregar nada, por que eu vou ficar ali? Não, é só porque ele tem direito, só porque ele tem direito. Não, vamos lidar com bom senso. Brigar por aquilo né? que você Então, vai fazer diferença na vida dele, né? Eu tava aprendendo e elas também. Porque na época, há 7 anos atrás, hoje a gente tem bastante informação. Hoje não tem informação quem não quer. Verdade. Mas há 9 anos atrás, gente, o Nicolas foi um dos primeiros lá da escola dele, assim, foi um dos primeiros. Tinha um ou outro, assim, que com um diagnóstico precoce, porque o Nicolas foi com 2 anos e meio. A maioria sempre era depois dos 3, depois dos 4. Então ele era dali da turminha dele, o que tinha um dos pioneiros ali, né? E a gente tava aprendendo junto. Aí eu entendi que a responsabilidade é minha. Sim. Ninguém conhece meu filho melhor do que eu. Só que, se ele passa um bom tempo na escola, eu preciso fazer aliados ali na escola. Sim. Então, aí eu chegava na terapeuta, a terapeuta falava, olha, a gente precisa trabalhar isso com ele. Oi, escola. A terapeuta falou que a gente precisa trabalhar isso. Você me ajuda nisso? Aí em casa eu trabalhava isso. E a gente ficava ali naquela troca. Sim. Porque não adianta ficar batendo boca com a escola, sendo que eu não viabilizo isso. Exatamente. A gente sabe que hoje a realidade é que as escolas são defasadas, as escolas não tem treinamento, não tem. As professoras qualificadas que tem, elas que buscam, elas que bancam, elas que vão atrás para fazer o seu. Sim, sim. Infelizmente. Verdade. Então, e a maioria só faz isso quem trabalha por amor, porque quem tá preocupado com as abonadas e o salário, não faz. Sim, não faz. E não é todo mundo que tem aptidão para fazer acompanhamento, né? Para fazer a dobra. E tem gente ainda que faz a dobra só pelo dinheiro, né? Vou te cortar de novo. Mas eu já falei em outros vídeos e é verdade, né? A importância de ter pessoas em todos os locais que não tenham medo de dar esse alerta para os pais, né? Porque talvez se você não tivesse tido essas pessoas na escola, falassem, mãe, tô achando isso aqui estranho, isso aqui. Talvez você não fosse buscar naquele momento uma ajuda, exatamente. né? E às vezes esse receio de, e se a mãe não gostar? E se não tem esse. Se você realmente está vendo alguma coisa fora do normal, fale, lógico, com um jeitinho, né? Exatamente. Mas fale, porque é muito importante para que os pais possam se posicionar a tempo, né? E tanto que eu falo que eu não tive tempo. Depois, Deus só me deu esses 3 dias, assim, de luz, pra eu chorar mesmo. Porque no dia seguinte, que eu falei, que eu dei um basta, tinha gente me chamando no WhatsApp que eu nunca vi na vida. Oi, eu sou amiga de fulano disse que você tem um filho autista, eu acabei de receber o diagnóstico do meu filho, eu queria uma ajuda. Eu assim, meu Deus, eu vou ajudar quem? E eu assim, tipo, cara, o que eu vou falar pra essa pessoa que eu não tenho nada? Gente, sério. Era 2, 3 vezes na semana, gente, que eu nunca vi na vida me chamando. E eu assim pro meu esposo, o que tá acontecendo? Como é que eu vou falar alguma coisa pra alguém? E eu me reservei esse direito, assim, de não me expor. Gente, passei uns 2 anos, assim, não usava uma camiseta, não postava nada sobre. Não porque eu não tinha vergonha, mas se eu não tenho entendimento, eu não vou falar. Uma das coisas que me assustou no início, assim, do diagnóstico foi porque tudo que eu lia era sobre que autista não sabia amar, não sabia dividir, não tinha empatia. Acho que foi a única coisa, assim, que quebrou meu coração. Meu sonho de ser mãe, eu falei, eu tenho um filho autista que eu não posso amar, que eu não posso cuidar, que eu não vou ter reciprocidade. E isso foi uma coisa que a gente condicionou e eu posso falar fielmente pra você, dá certo. A constância que dá certo. É isso. Porque a gente não tem uma coisa que a gente faz assim, fez e acabou. Não, é a constância. Então, logo quando elas relataram que o Nicolas não gostava muito de estar perto lá, a gente começou a trabalhar isso em casa. Ele tava brincando, a gente agarrava ele, dava um beijo, ele... Nos começos ele assim, nada. Hoje, a gente tá do nada se lavando louça, ele dá um abraço. Ele é um ursão. Ele é um ursão. Ele, em qualquer lugar que ele tá, ele quer carinho, ele quer abraço, ele quer uma coçadinha. Ama ser coçado. Quer ser uma coçadinha. Porque a gente condicionou ele. Sim. Porque seria mais cômodo pra gente deixar ele no mundinho dele.
Porque ele ia ficar lá de boa, Sim. jogado no seu cantinho, estereotipando, e a gente ia seguir a nossa vida. Sim, exatamente. Só que isso foi uma coisa que a gente falou, não vai ser. E ele é o abraço, ele vai lá acordar minha mãe, amassa minha mãe, beija, lambe, baba. Porque foi condicionado, então a constância deu certo. Sim, é isso. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião na escola e isso foi um assunto que eu saí de lá com o coração quentinho, porque a professora falou do meu filho, né, que também é autista, ela falou assim, mãe, ele é super carinhoso, ele chega, ele cumprimenta todos os amiguinhos com cheiro, com um abraço. Isso pra gente, assim, a gente fala, né, meu Deus do céu. E deixa a gente tão acalentada, né, porque a gente sabe que cada autista tem sua particularidade, né, mas eles são capazes de tudo, eles são capazes de amar, de dar carinho. Exatamente. Né? Basta ter essa constância, realmente, a gente está ensinando, sempre demonstrando para ele essa forma de amor também, né? E as pessoas acham, não, é porque ele é assim, ele não gosta de toque. Vamos trabalhar isso, né? Exatamente. Assim como a gente vai lá na luta do desfraude, não é na constância? Não é ali em cima que vai? Pergunta que eu te falei, hoje, né, o Nicolas, ele é não verbal. Como que é essa comunicação de vocês? O Nicolas, ele aprendeu a se comunicar muito rápido. Logo nos primeiros meses, assim, de intervenção, a gente já viu boa diferença, né? Porque acho que é normal também, né? Que a criança nunca teve terapia nem nada, de repente começou a ser estimulada, então acho que é normal esse boom, né? A constância que é mais difícil, né? Mas eu acho que o boom foi, assim, dele expressar. Hoje, o Nicolas, ele é aquela criança que ele debocha da tua cara, filho. Ele não fala, mas ele, assim... A gente fala que ele não fala, ele não conversa, né? Hoje a gente usa também a comunicação alternativa, né, o CIE, através do tablet, que ajudou muito ele, por sinal. Eu tinha um grande receio, bloqueio também, mas você também sou muito aberta, né? Então, tipo assim, vamos tentar. Sim. Vamos tentar. E ele tem coisas que o tablet me salva. Porque às vezes ele quer assistir alguma coisa, eu não tô entendendo o que é, e ele vai lá, é isso, pronto, acabou. E estimula bastante a falar. Mas o Nicolas sabe o alfabeto, o Nicolas sabe os números, o Nicolas sabe fazer continha, né? O Nicolas tem um refeitório básico. Ele fala papai, mamãe, vovô, Matias, que é o irmão. Ele fala algumas coisas. Agora ele dá tchau, ele manda beijo, agora a gente tá ensinando ele a fazer o joinha, né? E ele tem algumas autonomias. Ele aprendeu já a ir no banheiro sozinho. Coisa assim, com muito custo. Às vezes a gente precisa ficar lembrando ele, sim, mas, né, tipo, já não usa mais fralda, então já é um alívio, né? A gente fica mais uma vez no estado de alerta, né? Nicolas tá no banheiro, aí ele vai sozinho. Então, a comunicação dele é muito boa. Um terapeuta, algum profissional chegou pra você pra falar que ele não ia falar, não ia ter a comunicação dele funcional? Ou você sempre, independente do que foi dito ou não dito, você sempre acreditou que a fala dele viria? Eu sou muito realista. Realista mesmo, assim. Eu ouvi essa frase do Marcos Mion em algum vídeo dele, que ele falou assim, essa é a minha realidade, preciso achar um jeito de ser feliz com ela. Qual é o mais importante? Ele falar ou eu entender ele? Pra gente, o mais importante era a gente entender ele. Entender se ele tá com dor, tá com fome, tá lá. Se a fala vier, festa no céu. 3 dias de rave pra nós, vamos comemorar. Mas se ela não vier, ele sabe se comunicar. Ele sabe indicar. Ele sabe. Ele não tem nada que impeça, assim, que ele fale. Que ele não tem nada fisicamente que impeça dele falar. A gente tem feito a gente foi atrás de alguns exames, mas assim, não é assim, a nossa, digamos assim, tudo é muito caro. Você sabe que tudo é muito caro. Uma consulta, R$3.000. Com um especialista lá. Então a gente vai pros partes, vamos pro parte. Olha, gente, qual é o maior chave pra ele falar? Hoje o repertório dele é muito maior. Ele é bem comunicativo. E ele fala uma língua dele lá também que a gente não entendeu. Talvez ele já fale outro idioma e a gente que é burro não entendeu ainda, não sintonizou a rádio dele. Talvez ele até já fale. Então a gente vai por prioridade. Vamos lá. A gente precisa trabalhar, tempo de espera na escola, nos outros ambientes. A gente precisa ensinar ele a solicitar, a gente precisa ensinar ele a indicar que tem algo errado. Então a gente vamos seguir nesse caminho. Vai chegar uma hora que a gente vai ter uma luz. A medicina vai avançando, as coisas vão aparecendo. Depois que ele fez uso, começou a entrar com o uso de uma medicação, essa medicação fez muito bem pra ele. Junto associada com uma outra que ele tava fazendo. Então, assim, deu uma acalmada na mente dele, ele deu um boom também. Assim, tipo, de ser mais expressivo, de aumentar o repertório dele. Então, a gente estamos no caminho certo. Então, ali, inclusive, a comunicação alternativa
ajudou muito, porque ele aperta no tablet e ele repete, né, automaticamente que ele clica, ela fala. Então, isso automaticamente nele. Então, tem vezes que ele, às vezes ele fala e depois ele clica. Então, ali, só falta, eu acho que juntar. E ele fala assim, pô, não é o que eu sei falar? É interessante falar da comunicação alternativa, aumentativa, porque muitas famílias têm preconceito, né? Sim. Acha que a partir disso a criança não vai desenvolver, não vai vir falar, e pelo contrário. A gente sabe que a partir da comunicação alternativa amplia repertórios dele, porque eles podem, né, a partir dali, começar realmente a estimular a fala. É imediato. Ele fez outras, tipo, ele usou o PEX, ele usou o POD. Só que o PEX, né, da cartinha, ele é sem vergonha demais. Ele chegou uma hora e falou assim, ai, tá bom, fica uma cartinha, tó. Ele começava assim, tipo, dar qualquer uma só pra pessoa calar a boca, entendeu? Pra você parar de mexer o saco, tó. Aí, tipo assim, a gente viu que não deu. O pod, que era a mesma coisa que do tablet, só que impresso. Aí ele ficava assim, o que é isso aqui? Ah, é aqui. Debochado, e virava o olho, olhava assim, a pessoa de cima, super assim, tipo, ai, não mexe o saco, não, é isso que tu quer, tá? Aí no tablet fica, tchau. Não quero, entendeu? Então, eu acredito sim que tudo é possível. Até ele já sinalizava que ele estava mais preparado, porque vai avançando também. Exatamente. E ele sempre levou uma predisposição para tecnologia. Então a gente já imaginou que, tipo, seria uma coisa melhor, porque a reação é imediata, né? Você entregar uma carta, lá você não consegue. E no próprio tablet, não quer dizer que ele pediu, ele vai ter. Às vezes ele pede lá e eu vou lá no botãozinho, não. Não é hora, não é esperar, não há. Então, são cada coisa, eu acho que essa pressa, sabe? A gente não cobra, eu e minha esposa, a gente não cobra do Nico mais do que ele pode nos dar. Sim. Como é que eu vou ficar cobrando dele uma coisa que ele não pode nos dar? Ele vai conseguir, tá no tempo dele. Né? As pessoas questionam, por que ele nossa, ele frequenta a escola e ele não é alfabetizado, amor. A alfabetização vai ser a cereja do bolo. Ele frequenta a escola por N motivo, e ele tem êxito em todas elas. A alfabetização acontece no tempo dele, do jeito dele. Só que o que é mais importante? Ele saber escrever o nome dele, ou ele saber que não pode comer cocô? Ele interagir com outras crianças, ele estar no ambiente com outras pessoas. De saber, de respeitar o limite das outras pessoas, de saber que tudo tem uma hora, que não é na hora que a gente quer, que a gente tem uma rotina. E ele ama, e ele tem. O Nicolas frequenta a escola desde 1 ano e 2 meses. Então, assim, eu nunca tive problema. Ele ama o ambiente escolar. A gente já viveu tanta cena linda, assim, de amigos com ele, né? Então, tudo é a forma que a gente olha as coisas. Sim. Ai, você não se preocupa com a alfabetização? Lógico que eu me preocupo. Você acha que a minha realidade hoje é essa? Que o Nicolas não é alfabetizado, que ele está em processo. Ah, mas você se contenta com isso? É capacista? Não. Agora, se você perguntar qual é o meu sonho pra ele, minha projeção pra ele, filho, vai além, vai muito além do que vocês podem imaginar, querido. Vai na linha de milagre. A gente sabe que a escola é um fator principal pra tudo, né? É um caminho ali, até mesmo a descoberta do diagnóstico, né, da atenção dos profissionais em estar sinalizando a gente, o ambiente de estar com outras crianças, a interação social, que a gente sabe que para eles também é algo um pouco mais restrito, muitos não gostam desse contato, então a escola é um fator muito principal também, junto com a terapia. E prepara para a vida, né? Prepara para a vida. De entender que, esse é o seu espaço, esse é o do seu amigo, essas coisas são suas, essas coisas são dos seus amigos. Agora é hora da gente comer, agora... Gente, quer terapia melhor do que da escola? Eu sei que, infelizmente, eu sou agraciada. Mas nunca tive de mão beijada. Não, ninguém teve. Ninguém tem. Eu sei que teve algumas pessoas que encontraram pessoas com má vontade, mas a gente lida isso quebrando com bom senso, né? A gente sonha pelo mundo ideal, que infelizmente não tem. Não tem. Hoje, eu sou muito feliz com as atendentes que o Nicolas tem. Só que ano que vem, filho, tudo muda, a gente começa... Tudo de novo. Se tivesse, tudo de novo, né? E eu vou falar pra você, falando de trabalho, o filho que dá mais trabalho pra mim, além de ser o da minha sogra, é o meu filho que não tem diagnóstico. Sim. Eu ia perguntar isso. Ia falar um pouquinho dele também. Como que foi, porque você começou a falar da pandemia, eu te cortei. E como que foi pra você, aí você pode emendar tudo, né? Se você planejou esse segundo filho, se Nunca. Teve medo. Em sã consciência, jamais. Se você tinha algum medo ou receio de vir outra criança, né? Com autismo. Sim. E aí, como que foi o seu filho receber esse irmãozinho de uma forma para aceitar, né? Um novo membro na família. Olha, medo, receio, não define. Pavor, sim. Pavor. Gente, você não planejou? Não. Primeiro, assim... Tudo muito caro. Sim. Nessa época que o Nicolas já estava com o irmãozinho, a gente já estava em trâmite na judicial para uma qualidade de terapia melhor.
Aí eu já comecei a falar, gente, e eu não tenho condições de brigar por 2, não. E o meu receio sempre, assim, de ter o segundo filho foi por traumas, óbvio, por tudo que eu passei com o Nicolas, com tudo que eu passei com ele na gestação, condições financeiras, com certeza. Sim. Mas eu acho que o sentimento de achar que eu não ia ser capaz de dar o que cada um merece. Porque, por exemplo, independente se ele viesse com um diagnóstico ou não, mas saber dosar isso, tipo assim, não dar tudo pro Nicolas e menosprezar atenção para outro, ou dar muito. A gente sabe que é muito desigual, né? Ter uma criança típica e uma criança. Uma criança com diagnóstico, uma criança sem diagnóstico. A criança que tem diagnóstico, ela recebe todos os nossos recursos, gente. A maior parte dos nossos recursos está para lá. Sim. Tipo, se eu for colocar na ponta do lápis tudo que eu gasto com o Nicolas e tudo que eu gasto com o Matias, discrepância muito grande. Porque aí a gente fala assim, mas não é para luxo. Sim, a gente tá falando, não estamos falando de luxo, mas a gente tá falando de recursos. Mesmo que é a necessidade dele, sim, mas eu não tenho condições de dar esse mesmo valor para ele. Entendeu? Por exemplo, se hoje eu gasto R$1.000 de medicação com o Nicolas, eu não tenho condições de R$1.000 para pagar uma escola particular com o Matias. Entendeu? Era sempre aquilo. E eu falo assim, como que eu vou lidar com isso? Como que a gente vai conseguir fazer essa dinâmica de tudo? Né? Eu falei assim, poxa, eu vou viver com esse menino na sala de espera da terapia? E ele não vai ter vida, não vai ter infância. Então, assim, quando a gente descobriu que eu estava grávida, veio aquele... Meu Deus. Aí eu ouvi assim, Deus, o senhor mandou, o senhor tem que ajudar a sustentar. Porque Deus, eu falando pra Deus, eu não tenho sanidade mental, o senhor sabe disso, eu não tenho condições psicológicas, mas se o senhor me deu, inclusive o nome dele é Matias, que é presente de Deus, significa o senhor nos deu, nós somos agraciados por isso. Eu sei que o senhor vai, mas eu preciso ser tratado de algumas coisas. Aí eu fui pro meu secreto com Deus, falei, olha, Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu não quero passar por tudo que eu já passei com o Nicolas, eu não quero... Aí a minha oração começou a ser mais específica. Não quero passar por tudo e também não quero passar nada pior. Senhor, que o Senhor abençoe, porque o Nicolas, ele veio do jeitinho que eu queria. Saudável e com 3 quilos de bochecha, gente. Tá lá. Era a minha oração, que ele fosse saudável, que ele fosse uma criança amorosa, que ele amasse a casa de Deus, que ele amasse Deus por todas as coisas, que ele fosse uma criança amorosa e que ele tivesse bochecha. Uma criança gordinha. Se fosse a bochecha, tava... O Nicolas nasceu mirradinho, né? As bochechas demorou pra vir, mas quando veio e ficou. Aí com o Matias, minha oração foi mais específica. Eu falei, Deus, não é o desejo do meu coração que essa criança venha com um diagnóstico. E ele foi ali, ó, na minha batalha com Deus. Teve um dia que eu tava muito preocupada, mas muito preocupada mesmo. Eu fui para um culto e Deus falou claramente comigo, fique em paz, você não vai viver nada. E eu lembro de virar para Deus e falar, mas nem nada pior. Eu falei assim, não vai ser igual. E o louco de tudo isso, né, que quando eu tive o Nicolas, eu não tinha convênio. Aí depois que o Nicolas nasceu, eu passei a ter convênio. Porque bem na época que eu tava grávida do Nicolas, o convênio abriu falência. Aí a empresa tava demorando tava em tramitação, né, pra substituir, então não consegui. Então, tipo, mesmo se eu tivesse, ia entrar em carência. Aí eu tive convênio por um tempo. Aí quando eu engravidei do Matias, eu tava sem convênio. Lá vai eu de novo viver a mesma realidade, mas de forma diferente. E quando o Matias nasceu, foi no primeiro mês da pandemia, né, deu lockdown, e ele nasceu. O Matias veio junto com todos os outros caos. Por quê? Na vida do Nicolas, ele era creche, era o primeiro ano dele em sala de aula. Então, tipo assim, a criança de creche ia ter que ficar sentada, com sala de aula, e ele ficou um mês nessa escola, nessa nova rotina, na mesma escola, tipo assim, tudo que eu fazia eu não posso fazer, porque agora ele só foi pro lado diferente, mas ele ainda via toda a cena dele lá, então demorou pra assimilar que aquilo, tipo, mudou. Quando ele tava começando a se adaptar com essa nova realidade, lockdown. Aí a gente, tipo, parou tudo mesmo. Não nada, e a gente já gosta de ficar em casa mesmo, né? Então, tipo assim, a gente não tinha ideia de como tava o mundo lá fora. Não tinha ideia mesmo. Meu esposo, por ser do grupo de risco, também saiu, ficou em casa nesses primeiros 3 meses. E quando a bolsa estourou e eu fui deixar o Nicolas na minha mãe, eu acabou estourada lá, fui lá deixar, minha mãe mora no fundo da minha casa,
meu esposo entregou ele viu a gente indo embora. Sumimos por 3 dias. E o nosso combinado era de não ficar fazendo ligação de vídeo para não despertar ansiedade nele. Quando a gente chegou lá no hospital, a bolsa tinha fissurado e eu realmente não tinha sentido nada, não tava sentindo nada, né? Quase que eu fui dirigindo, só que não deixaram. Mas eu ia de boa. Uma criança saindo. Só que eu só comecei a sentir contração 1 hora depois que eu cheguei no hospital. Só que eu já comecei a sentir contração de como se já tivesse pra sair, ou seja, arregaçando tudo por dentro. E não quiseram fazer meu parto. Não tinha dilatação, fiquei 11 horas de trabalho de parto. Eu sentindo essa dor louca, eu assim, já não aguentava mais. E eles assim, mas nem começou a sangrar ainda. Eu sou bariátrica, não vai sangrar! Né? Tipo, não vai sangrar, querido. A outra gestação de risco já tava assim, no limite, e ele, tipo, tô nem aí. Tá? Tu, na hora de fazer, tu não pensou por onde ia sair, né? Tipo assim, não era capricho, gente, eu não aguentava mais, eu não tinha mais força. Eu me tremia, assim, e eu já tava na cama lá, e a cama lá é estreita, né? Não pode sentar, senão ela tomba. Então, o que me segurava no quarto era que quando vinha a dor, eu conseguia sentar, agitar, socar alguém, quase quebrei o braço do meu marido, tipo, eu conseguia fazer alguma coisa, mas lá não podia. E assim, todo mundo indignado que o médico lá, ele chegou lá debaixo. Me costurou igual um saco de lixo, tipo, lá, e eu assim, falei, mano, deixa eu ficar quieta aqui, porque ele tem um poder nas mãos, né? Porque esse é o... Aí ele pegou. A médica trouxe o Matias pra dar um cheirinho, ele fez cocô na mão dela. Vê que perigo, olha o perigo. Eu assim, falei, obrigado, Jesus, né? Obrigado, Jesus, assim, e o Matias, que era pequenininho, nasceu enorme. Tive que trocar todas as roupas dele. Foi o inverso, Aí esse foi um dos motivos que eu não quis ir pra Santos, porque como era pandemia, a gente não tinha essa movimentação toda. Então, aqui na Praia Grande, meus pais conseguiam ir fazer essa tramitação pra mim. Ficar mais perto. Aí eu falei, caramba, eu vivi todas as etapas, tipo, eu sozinha, sem o meu marido, lá, outra cesárea, e não foi nada igual ao que eu vivi do Nicolas. O Nicolas, durante a gestação, você mostrava pra ele que estava vindo um irmãozinho? Que ele sabia, ele que descobriu, né? Então. Ele me protegia muito a minha barriga. Eu tenho várias fotos dele com o carrinho das patrulhas caninas assim na minha barriga. Ele todo o tempo, assim, um amorzinho, sabe? Cuidava muito. Só que quando a gente retornou pra casa, eu, recém-parida, o Nicolas totalmente desregulado. Mas não era nem por conta da criança, ele achou estranho. E era engraçado, assim, que vira e mexe a gente achava o Nicolas dentro do berço, dentro do ninho, dentro de tudo que era do Matias, usando chupeta, do nada ele pegava, tipo, chupeta, né? A diferença deles é 4 anos. Então ele achava meio estranho, mas assim, a gente, olha seu irmão, a gente deixava chegar perto, mas ele fazia de durão, ele não chegava perto. Aí quando a gente não tava olhando, ele fazia carinho, ele via. A gente tem vários cliques assim, escondidos, e dele lá, fazendo um carinho. Mas mesmo como ele, né? Criança pequena incomoda mesmo, né? Porque a criança pequena não tem limite, elas são invasivas, elas querem descobrir, então elas acham que são engraçadas, mas tipo assim, não é. O maior perrengue deles foi quando o Matias começou a andar. Porque aí o Nicolas estereotipava ele lá, com o pé. Então, assim, era pô. Mas o Nicolas, ele, pelo fato da gente nunca ter incentivado ele a expressar, assim, batendo e tal, ele vinha contar pra gente, ele chamava a gente, tipo assim, ó o que teu filho tá fazendo aí, né? Tipo, dá um jeito dessa criança. Aí quando ele não aguentava mais, ele chorava. Ele fazia muita jogada de corpo, tipo, o Matiazinha, ele bloqueava, assim, mas... Ele hoje o Matias é o advogado fiel do Nicolas. E a gente sempre conversava com ele, e aí a gente trazia pra perto. Tipo assim, não, ele não vai chegar perto do irmão, porque você pode machucar, não. A gente ensinava ele, porque eles... e ele foi desenvolvendo esse amor, né? E a mesma forma que a gente ensina o Matias a cuidar do Nicolas, a gente ensina o Nicolas a cuidar do Matias. Né? Vai tomar o suco, leva pra você, pro seu irmão. Ele vai, leva pro seu irmão. Matias, você já agradeceu ao seu irmão? E assim vai, porque... É a constância. A gente vai ali mudando, porque era muito cômodo deixar cada um no seu quadrado. Aí a gente também trabalha a questão do Matias. Às vezes a gente deixa o Nicolas na terapia e fala assim, vamos sair com ele. A gente sai com ele pra fazer o que ele gosta. Porque, infelizmente, não são todos os passeios que a gente consegue fazer com os dois. Porém, os dois têm algo em comum. Praia, parque, água, a gente consegue. Mas, por exemplo, o Matias ama aquário. O Nicolas passa, tipo, vamos embora? Ô, Jéssica, aí nesse período do Matias, você ficou em alerta pra tentar ver sinais, né? Porque já tinha uma criança atípica. Tudo, menina. Teve uma outra criança, você ficou ali
tentando buscar alguma coisa pra já correr e tentar um diagnóstico? Mas aí a pediatra também continua sendo a mesma, né? Que a pediatra e neuro já daqui não sai, filho, vai ficar aqui. Mas é nítida a diferença. Né? Se o meu primeiro filho tivesse sido típico, com certeza eu teria enxergado sinais do Nicolas na maternidade. Na maternidade, menina, a diferença. O Nicolas, pra começar, que o Nicolas nasceu de 36 semanas. O Matias de 40. Então, tipo assim, o Matias já saiu pronto, filha. Sim. Já saiu querendo, já. Então, você olhava assim, tipo assim, muito esperto, os movimentos. O Matias quase caiu do berço, porque ele apoiou o pezinho e pulou, assim, com 3 dias de vida, sabe? Assim. Muita diferença no falar, no olhar, na amamentação. O Nicolas tinha bastante contato visual, mas não era um contato tão recíproco quanto o do Matias. O Matias começou a andar com 7 meses, 8 meses. Nossa. Tanto que hoje a gente já faz acompanhamento ele com ortopedista, porque ele começou a andar muito cedo, então ele criou um vício, né? Tipo assim, achou uma forma bacana pra ele conseguir andar e ele criou esse vício. Então a gente faz acompanhamento até pra as perninhas dele não ficarem tortas. Ele é muita diferença. Então, tipo assim, hoje o Matias cuida do Nicolas. O Matias não pode falar nada, filho, perto dele. Fala nada perto dele, que ele já tem as teorias, ele lembra de tudo, ele sabe de tudo. É gritante. Mas até os 3 anos, assim, coração na mão, né? Qualquer coisa. Primeiro passou um ano, falei assim, ó, sobrevivemos à poda. Sobrevivemos a poda mais drástica, né? Isso. Sobrevivemos à poda. Aí, perto dos 3 anos, o Matias ficou com afta. Esse menino parou de falar. Aí, pronto. Parou de falar. Ele parou de falar. Aí parou de falar é sacanagem demais, né? Parou de falar. Não falava nada. Ele ia pra escola e na escola. Aí eu falei, meu Deus, reveste, tem algum mistério que é. E ele não deixava ver a boca nem nada. E mesmo assim, ainda escovava o dente, ele não reclamava nem nada. Falei, meu Deus, isso é demais pra mim. Aí eu comecei a brincar com ele. Eu brincando alguma coisa, eu vi que ele reagiu. Falei, já sei como fazer. E ele já falava. A Matias já era tagarela desde sempre. Filha, fala mais que a nega do leite. Fala. E eu falei assim, eu posso até reclamar, porque eu tenho as 2 opções. Aí vamos falar assim, você reclama, você não tem um filho. Eu falo, não, eu tenho. Eu posso falar com propriedade as 2 vertentes, né? E ele falando assim, ele tava comendo, acho que era acerola. E eu assim, que gostosa essa laranja. Aí ele, não é laranja? Ah, que mancada minha, melancia. Aí ele começou a dar risada. Eu já peguei, falei, é safadeza desse menino. Aí eu peguei, que legal, me dá um pedaço da sua melancia. Ele, não é melancia, é ciota. Eu falei, tá aí. Chorando, brincando, e ele olhando assim, sem entender nada. E eu por dentro, obrigado, meu Deus, que tipo, mais um eu não aguento. Aí eu fui ver, era porque tava com uma afta aqui, que tava com receio de falar. Eu falei, ai, menino, faz isso, não. Faz isso comigo, não, senão eu não aguento. Ô, Jéssica, e nessa dupla maternidade aí tão distintas, você encontra um momento pra você, pra Jéssica, pra ela fazer algo que ela goste, pra ela relembrar da mulher que ela era antes de ter o Nicolas, pra se encontrar como esposa, como filha? Como que você encontra esse momento pra você? Assim, é bem complicado, porque nesse meio que a gente falou sempre das crianças, né? Mas falando da Jéssica. A Jéssica teve uma depressão pós-parto terrível. Assim, do Matias, eu tive uma depressão pós-parto, acho que todo o contexto, né? A gente perdeu muitos amigos na pandemia, a gente viveu um caos muito grande, então assim, a gente tava meio que ali lutando para sobreviver, e a mente, nada. Quando a gente começou a retomar as atividades, uma das coisas que trouxe alívio pra mim foi que nessa nova clínica eu não precisava ficar lá. Então, tipo assim, o meu filho conseguia ficar lá nessa clínica, eu tinha ali um tempinho pra mim. Então, acho que virou o start, tipo assim, você precisa voltar a reagir. Então, tipo, eu deixava ele, ia tomar um café, né, às vezes eu conseguia voltar pra casa e dormir, às vezes eu conseguia fazer alguma coisa, assim, diferente, porque nesse meio todo eu ainda trabalho em casa. Sim. Então, foi bem difícil, assim, a gente reagir. Mas o que ajudou a gente a se encaixar, né, equilibrar os pratos, foi aceitar o diagnóstico mesmo. E assim, aceitar não quer dizer conformar, mas você entender que essa é a sua realidade, a gente precisa fazer isso, a gente precisa voltar. O que a gente vai fazer? Vai deixar ele trancado dentro de casa? A gente não vai mais frequentar a igreja, por exemplo? A gente não vai lá? A gente precisou desse momento de reclusão, onde a gente ficava meio que
Sim. Porque a gente precisava entender. A gente começou a entender que se eu quisesse fazer algum programa com o Nicolas, eu tinha que fazer esse programa com o Nicolas. Não podia, com ele não rola de tipo assim, tô saindo pra trabalhar, estamos saindo da terapia, vamos passar no mercado? Não rola, filha, não é assim que funciona. Sim. A menos que a gente vá trabalhando com ele, que a gente tenha o dinheiro pra comprar uma coisa que ele goste, pra fazer lá, existe toda uma tramitação. Né? Então a gente foi entendendo como seria a nossa realidade. A nossa realidade com 2, como que seria, a gente foi entendendo. Inclusive foi nessa fase que o Amor em Cores nasceu. Então do Amor em Cores surgiu daí mesmo, porque a gente, tipo, a gente tá nessa correria toda, cuidando sempre deles. Mas, cara, e a gente? É isso. E a gente, né? O que a gente consegue fazer? Aí eu comecei, a nossa rotina acaba às 18 horas. A gente começou a ponderar. Falei, olha, você chega do trabalho tal, antes de 5 horas, eu só vou organizar para trabalhar enquanto as crianças estiverem fora, pra gente conseguir ter um momento de qualidade, todo mundo junto. Porque quem trabalha em casa, se não é ali, cara, regradinho, a gente... Confunde É bem verdade, assim, claro. Não, né? Tem datas comemorativas que não tem como. Vira madrugada trabalhando, mas são casos atípicos. Mas a gente precisa ter uma rotina de, tipo assim, as crianças... Porque senão a gente não fica junto. Sim. Se a gente não parar às 6 horas da tarde, que as crianças dormem às 8, 8h30. Aí como que fica? Aí o meu esposo, como tem redução de carga horária, o que a gente faz? A gente sai pra jantar? Não, a gente sai pra tomar um café à tarde. Assistir um filme, a gente colocou um dia, esse é o dia que a gente assiste o que a gente gosta, come uma coisa diferente, e a gente vai ali adaptando a nossa realidade. Aí a gente enxergando essa necessidade, tipo assim, poxa, alguém precisa cuidar de quem cuida. Porque eu tenho ele tem a mim, mas nem todo mundo é assim. Tem muitas Porque pessoas. em geral, o laudo chega, o marido sai. Sim. Amigos, familiares, né? A maternidade em si já filtra muitas pessoas. A maternidade com o laudo, amor, acabou. Meu casamento tinha 300 pessoas. Hoje, pessoas que eu posso ligar e falar, ô querido, tô precisando de um socorro, cabe aqui. E lá eu tinha comentado no começo que tinha outras amigas que tinham laudo ali. Gente, na nossa igreja tem mais autista que gente. De amiga tem muito. Né? Foi assim, um boom. E os nossos pastores, graças a Deus, a Mônica, o Adão, eles são muito apaixonados pelo que fazem. E a Mônica sempre foi do lado da inclusão, assim, sabe? E ela sempre tinha um anseio de querer fazer isso dar certo, mas não achava como. E como é que faz dar certo? Com a visão de pai, de quem vive essa realidade. E um dia eu cheguei pra ela e falei assim, olha, tô me sentindo inútil pro reino, porque a gente já tinha superado a fase de pandemia e tal, inclusive as igrejas ficaram fechadas, a gente não tinha muito ali o que fazer. Falei, a gente entendeu, eu contei pra ela, olha, a gente entendeu que a gente precisa cuidar de quem cuida, que na nossa igreja nós temos muitas crianças. A parte das crianças eu deixo pra você, mas a gente precisa cuidar desses pais, de fazer lá. A gente fez o piloto, né? E, assim, o piloto não ficou muito, assim, do jeito que eu queria, porque não fui eu que fiz. Mas, no sentido assim, o projeto tava na minha cabeça. Se tá na minha cabeça, quem é que consegue executar bem? Sim. Então, o primeiro eu fiquei meio frustrada, mas eu já assim, olha, a gente vai organizar. Tu foi em qual? Eu fui... Tu lembra do tema? Não lembro do tema. Gente, só pra vocês entenderem, no assunto que a gente vai entrar, ela faz parte, né, ela congrega numa igreja, e ela tem um projeto dentro dessa igreja chamado Amor em Cores, que é um projeto de acolhimento às famílias atípicas, né, pra gente ter esse momento de comunhão, esse momento de acolhimento mesmo, de amor dessas famílias que precisam tanto. E aí eu fui em um desses projetos, né, foi lá que a gente se conheceu, mas eu não me lembro o tema. Então, eu acho que foi um dos primeiros, eu acho que você deve ter falado. Eu lembro que foi aí no segundo, a gente já entendeu mesmo a necessidade. Tanto que o primeiro era assim, cuidando de quem cuida. Hoje virou o slogan do projeto. A ideia era que a gente conseguisse que esses pais ficassem num espaço de tempo onde pudessem conversar, chorar, tomar um café em paz, onde tivesse alguém para cuidar dessas crianças. Não tem como também a gente falar, é o momento dos pais. Mas querida, e as crianças? Sim. Onde é que a gente põe? Tem que pensar em tudo, né? Então a gente movimentou, toda vez que tem uma Mônica, a gente movimenta toda a igreja, porque a gente precisa de voluntários para ficar com as crianças, para que os pais tenham esse momento, né? O 1 foi incrível, mas eu acho que a partir do 2 virou o meu xodózinho, sabe? E a gente sempre procura trazer o paralelo, de entender a realidade. Eu acho que inclusive o 2 foi isso, de que a gente tá no mesmo barco. A maternidade atípica e típica são ali, elas andam lado a lado. Não é sobre diagnóstico, é sobre vida, né? E a gente poder projetar e entender que todos nós enfrentamos uma grande batalha, a gente só precisa ser gentil com ele. Seja gentil, né? Aquele filme do Extraordinário é incrível, né? Essa frase vem de lá. E todo mundo precisa ali
ter um olhar diferente, de entender e reconhecer nossas limitações. A gente fala que tem o preconceito velado, né? E a maioria das vezes vem dos pais. Verdade. Porque quando você não aceita, você tem desculpa pra tudo. Lembra lá no começo? Tipo assim, é porque ele é assim, é porque ele é assado. Existe uma coisa que é diferente, né? Que a gente não pode ser negligente, sempre procurar o melhor. Só que a gente tá procurando o melhor pra quê? A gente sabe que, humanamente, autismo não tem cura, por exemplo. Não tem cura. Mas, se a tua fé te faz enxergar que Deus pode fazer todas as coisas, pode botar os neurônios no lugar e as coisas ser... Amém, vai nessa tua fé. Pro meu filho, eu tenho certeza que meu filho não vai ser curado, né? Não vai ser deixar de ser, porque ele faz o nosso propósito. Ele faz parte do nosso propósito com Deus e através dele a gente conseguiu alcançar outras vidas, a gente conseguiu reviver. A salvação, né, o grito de socorro começou na nossa casa através dele, né? Porque o meu esposo fala uma frase que ele abre portas, ele nos leva a lugares que a gente sozinho, sem ele, a gente não iria. Sem ele, não estaria aqui hoje, por exemplo. A gente não estaria aqui conversando sobre isso. Né? Eu querer o melhor pro meu filho é uma coisa, mas eu preciso entender o que ele tem. Se em algum momento eu tivesse ido no médico, ele falava assim, olha, ele tem isso e a gente precisa buscar, porque tem tratamento e tal. Isso é o que eu tenho que fazer. Ir lá. Mas o que não tem, eu preciso trabalhar o que? A qualidade de vida e entender que é o jeitinho dele. Eu não posso querer impor que ele seja igual. Ninguém é igual. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua aptidão. E a hora dele vai chegar. Né? Não é ser conformado, mas a gente virar essa chave de que o diagnóstico não define ele. Não, mas o diagnóstico existe. A gente precisa caminhar com isso, que é a nossa realidade. Às vezes eu vejo mães brigando, assim, que querem que o filho faça as mesmas coisas que as outras crianças. Isso não é inclusão. Inclusão é fazer... sim, as crianças estão lá fazendo atividade. Ele precisa fazer atividade. Mas se ele não consegue fazer atividade com lápis, vamos dar uma tinta, vamos dar um lápis. Isso é inclusão. Se a gente não aceita, a gente não consegue ajudar eles, não. E outra, né, a gente... quando a gente passa a aceitar, não envolve só nós e as crianças, envolve todo mundo que está ao nosso redor. Ensinar e educar. A gente vai ter sempre isso. Claro que a gente não pode dar permissividade, né, para as pessoas ali trazerem, maltratar, né, usarem a falta de informação para cometer crimes, porque preconceito é crime, né, a discriminação é crime. E a gente tá ali aplaudindo isso, né? Claro que não. E nessa caminhada, assim, com o Amor em Cores, a gente viu várias famílias e a gente conseguir entender que, tipo assim, às vezes a gente tá tão ali, ó, na nossa vida, achando que é só o problema, é só nosso, que tudo ali é só com a gente. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente fala, meu Deus, não é 1% do que essa pessoa passaria. Ao contrário do que eu achava que seria a segunda gestação, Matias veio trazer calmaria. Porque a nossa vida era ali, ó. Só que nessa rotina louca de diagnóstico, terapia e combate preconceito e não sei o que. Só ali naquela direção. O Matias veio trazer calmaria. Calmaria por quê? Mostrando que filho é filho, cara. Que não é porque a nossa vida não era assim porque o Nicolas tinha diagnóstico. Trouxe uma leveza pro diagnóstico do Nicolas. Eu falei assim, é porque ele é filho. E assim a gente virou essa chave e a gente, ó, foi caminhando. E a gente fica muito feliz quando algumas pessoas vão no Amor em Cores. Geralmente, assim, elas chegam lá carrancudas, né? Depois choram, no segundo, elas já estão felizes trazendo mais um. Porque, falando sério, que lugar que tu vai, que é tu convidado, e as pessoas perguntam o que teu filho come, o que teu filho deixa de comer. Ou as pessoas se preocupam pra realmente as crianças não descerem em nenhum momento. E você conversar de alguém pra igual, de você falar assim, meu filho passando cocô na parede, e alguém fala, ai menina, outro dia o meu não foi e não comeu, não pegou e não passou na minha cara, e você assim, uau, né, tipo assim, é libertador você conversar com alguém de igual para igual, porque não que as outras pessoas não consigam ter empatia, mas é diferente, entendeu? Tipo assim, às vezes a gente tá aqui contando alguma coisa de crise. Aí a pessoa fala assim, mas essa ideia eles fazem uma birrazinha mesmo, porque, tipo assim, não é a mesma medida, não é a mesma medida, não é, que você precisa ser pulso firme. Sim, eu concordo que a gente tem que ter pulso firme em todas as situações, mas o pulso firme, ele tem uma variável. Por exemplo, o Nicolas, você quer acabar com ele, aí eu fazia a cara assim de bravo pra ele.
Mas se eu gritar com ele alguma coisa, ele paralisa, ele espana. Mas eu aprendi, porque eu sempre falava com ele, tô muito brava com você, e franzia assim. Aí quando ele queria que eu parasse, ele vinha aqui, ó, e arrumava aqui ele pegava, tipo, mãe, por favor, fica calma, né? Entendeu? Para, não sei o quê. Já o Matias, não. O Matias tem que dar 2 pau de grito pra poder se situar na realidade. Cada um foi corrigido, cada um entendeu do seu jeitinho, né? Você tem que manter o botox. Exatamente, menina. Daqui a pouco. O franzão, hoje não tem franzão. Ou vou ter que arranjar outro, né? Tem que... Outra metodologia, dizer pra ele que eu tô muito brava. Eu sou muito grata, assim, né? Pelo amor em cores. Porque realmente me resgatou de entender, assim, qual é o meu propósito. Era isso que eu ia te falar agora, assim, até mesmo fazendo uma retrospectiva de tudo que você viveu, né? Desde o início da sua primeira gestação, na segunda. Se você encontrou o seu propósito hoje, até mesmo em relação ao amor em cores, porque a gente vê o cuidado de Deus nesses detalhes. E tudo que ele já veio te preparando em tudo, né? Em tudo. E hoje você também tá à frente de um projeto também que é tão bonito. Então, você hoje encontrou o seu propósito. Muito. Eu acho que eu não óbvio, né, que é um projeto, nasceu no meu coração, mas a igreja que abraçou, e eu tenho certeza que se um dia eu falar que eu não quero fazer mais isso, vai continuar, porque a igreja já enraizou, sabe? Inclusive, recente a gente levantou um fundo, né, pra gente preparar uma sala, colocar mais umas coisas sensoriais, organizar pra poder colocar. Estamos caminhando ainda, né? E hoje, e na época que começou o Amor em Cores, não tinha muitas igrejas que faziam algo do tipo. Hoje, graças a Deus, tem vários, né? Eu vejo, vira e mexe, alguém que já foi e fala assim, olha, consegui levar pra minha igreja, ou então, olha, eu conheci uma igreja, eu acho incrível, e que todas as outras se adequem, porque o meu marido me contou uma história de uma amiga de trabalho dele, que gostava de frequentar a igreja, mas que quando ela ia, o filho dela já ia ficar trancado dentro do carro. Que situação, gente. A igreja não é pra isso, né? A igreja nem é isso. Eu falei, gente, mas como que a gente vai fazer com os nossos? A gente vai perder os pais? Porque assim, o número vai aumentando. E quanto mais a gente mostra que a gente está disposto a receber, mais vão aparecer. E a igreja abraçou assim de um jeito que eu fico assim, tranquila, sabe? De a gente poder. Antes eu cuidava de todos os detalhes. Hoje, meu filho, eu só apareço lá. A gente só decide ali algumas coisas burocráticas, mas assim, que todo mundo, a equipe inteira, assim, da igreja entendeu. Estamos caminhando. Falta mão de obra. Falta muito, falta recurso. Porque a gente sabe nunca que nada, inclusive, é barato, né? Um brinquedinho, assim, um pacificador, 200 conto. É tudo muito caro, né? Mas ainda assim, estamos lá porque temos um propósito, juntos pelo reino. Eu costumo dizer que ficam aí com tanta religiosidade, mas é capaz de Jesus voltar e eles subir nesse carro, filho. Porque eles estão bem ali lado a lado. É um trabalho de formiguinha, um trabalho por amor. E automaticamente, quando a gente acolhe as crianças, a gente acolhe as famílias. E tem família que só tem isso. Eu tenho quando a gente lança a data, né, do Amor em Cores, aí a gente começa a receber, que bom, eu já tenho data pra chorar. Porque poder chorar sem julgamento, sabe? Poder entender. Sempre falo assim, mas o que uma faz pela outra? Não, a gente dá o que as pessoas não têm tempo. Tempo de qualidade, ter uma conversa de boa, né? Ouvir, né? O ombro ali pra chorar, aquele momento de comunhão. E a troca de informação, né? Porque às vezes assim, você tem uma visão de alguma coisa que eu ainda não consegui enxergar. Aí você falar que isso assim deu certo e a gente caminhar entre, olha, reage, né? Vamos reagir. O último Amor em Cores foi sobre o tempo. E uma das coisas que a gente falou mesmo é sobre o tempo de cura. E a cura não tem nada a ver sobre o diagnóstico. Às vezes a gente carrega coisas, né? Carrega as máculas de coisas que fazem parte da nossa história, mas tem coisas que a gente precisa deixar aí, né? Para as novas coisas irem. Não é porque a gente sofreu uma vez que a gente vai continuar sofrendo. A gente tem que parar de dar legalidade para algumas coisas, né? Ver pais ainda que choram, que ainda se emburrecem porque não conseguem mais ir num cinema. Vamos redescobrir. Ok, o cinema não faz mais parte, mas e em casa? Não tem uma televisão? E se rolar um stream, né? Uma sessão da tarde, uma ressignificar. Eu sinto falta, assim, de sair à noite com meu marido, de dar uma... Mas eu não vou ser menos feliz se eu fizer isso à tarde. Mudou o quê? Mudou só o período ali, mas continua sendo a nova pessoa. Não dá mais tempo, a gente precisa parar de perder tempo. A gente vive lutando contra o tempo. E sabe o que é? A gente pega a nossa malinha das mágoas e vai carregando para todos os lugares. Sim. Realmente, deve ser muito... Eu não vivi isso, mas eu imagino. Mas eu já vivi a situação de estar sozinha e não ter com quem recorrer. De levar o meu filho na terapia, grávida do Matias, levar o Nicolas em crise, e eu dirigir aquela expresso e falar assim, e se eu jogar no carro daqui?
Se eu acabar com tudo isso, o que me segurou? Porque existia a possibilidade de não acabar ali e eu viver com as sequelas daquilo pior. Mas teve momentos que eu não conseguia falar. Outro dia, conversando com uma amiga, eu falei assim, na gestação, depois do pós-parto do Matias, eu já fiquei dias sem tomar banho e ninguém percebeu. Aí ela, não acredito. Eu falei, pois é. Assim, aí você fala, porque você não tinha de apoio? Tinha meu marido, tinha o meu pai, tinha a minha mãe, tinha as madrinhas dos meninos, estavam sempre lá. Mas sabe aquele sentimento de, assim, sempre tá pegando ajuda de alguém, sempre tá recorrendo a alguém, chega uma hora que eu falei, mano, eu sou um peso aqui. Sim. Mudo. E eu percebi que eu precisava de ajuda, que nessa época a faculdade do meu esposo tava online, né? E ele tava apresentando um trabalho, e ele fez propaganda, né? Marketing. E ele tinha que apresentar um trabalho sobre Setembro Amarelo. E ele pediu ajuda para montar um relógio, e cada hora, assim, tinha uma frase, tipo assim, você é importante, você é social, blá, blá, blá. Eu ajudei ele a fazer. E ele estava fazendo a apresentação dele, e eu estava na cozinha. E eu ouvindo a apresentação dele, e o professor perguntou para quem que ele fez isso. Eu falei, pra minha esposa. Aí eu falei, caramba, velho, olha onde eu cheguei. Meu esposo tá fazendo um trabalho falando sobre suicídio, e a pessoa inspiradora sou eu. Eu falei, não, preciso me cuidar, preciso, assim, levantar e, tipo, eu preciso de ajuda. Foi quando eu fui lá, vou recorrer minha pastora, tipo assim, olha, eu preciso me sentir útil de alguma forma, e cada Amor e Cores é uma externar, e eu revelei isso, assim, na questão da cura, a gente precisa lá, as coisas que a gente ouviu, a gente guarda, se tem uma coisa que a gente não esquece, tudo aquilo que a gente ouviu, e não replicar isso, porque a gente dá o que a gente tem. Então, assim, é bem visível que alguns pais tratam os filhos conforme aquilo que receberam. Só que a gente hoje tem informação e a oportunidade de ressignificar, né? De pegar e recalcular a nossa rota e seguir o nosso destino. Eu, por exemplo, a minha mãe não conseguia ir nas minhas apresentações da escola. Hoje eu faço questão de ir em todas. Poderia simplesmente, eu não tive, né? Não. Ressignificar, criar memórias. E a alegria do meu filho, eu sempre vou filmando ele. A minha mãe tá ali, então eu sei que sempre vai estar. É uma coisa que eu senti falta lá, a forma de ouvir, de compartilhar, a gente consegue não transbordar isso, levar mágoas. Hoje a gente tem o número de adultos frustrados, quebrados por conta de uma coisa que viveu na infância, né? As nossas dores são válidas, mas a gente precisa ressignificar, falar assim, olha, você doeu até aqui, daqui pra frente você não vai doer mais. Nós temos pessoas que dependem da gente, nossos filhos estão aí, né? E assim, e amanhã ou depois, a gente não vai estar, o que a gente vai deixar pra eles? Porque eu tenho plena certeza que Deus cuida. Deus vai cuidar, filha. A gente vai faltar, Deus vai levantar pessoas para cuidar deles, Deus vai lá. Então a gente tem que fazer a nossa parte de deixar ali tudo encaminhado para que eles consigam seguir. Enquanto isso, a gente vai viver como? Né? A mágoa, ela paralisa. Diz que a ansiedade, ela é um excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado. Então, os nossos passados fazem parte da nossa história, sim. É bem verdade que a gente entende que tudo passa, assim, às vezes passa primeiro, passa por cima da gente. É verdade. Mas precisa passar. Precisa passar pra gente conseguir. Porque não adianta a gente lutar. A gente vive em estado de alerta. Realmente, às vezes eu me sinto que eu fui pra guerra. Mas a gente precisa deixar passar. Assim, esse dia bastou. Parar de se cobrar menos. Meu filho não vai ser menos ou mais autista se de repente hoje eu não vou levá-lo na terapia porque eu quero descansar. Tudo bem. Carne e osso. E a gente sabe, se a gente tá desestabilizado, a nossa casa desmorona. Verdade. Desmorona, porque não tem paciência com ninguém, não tem nada, e às vezes a gente tira um dia assim, para fazer nada. Né? A gente quer dar conta da terapia, quer dar conta da escola, conta do trabalho, conta da casa, conta do marido. Tem uma hora que não dá. Basta cada dia ser o mal. A Bíblia muito nos fala sobre isso. Basta cada dia ser o mal. Porque não há nada que a gente consiga fazer que vai acrescentar, o que vai mudar, o que vai deixar de ser. O que a gente puder fazer, vamos bora pra frente, vamos fazer. Mas o que a gente não conseguiu hoje, vamos recalcular e vamos seguir em frente. Porque a vida não pode parar. Estamos chegando então ao fim de mais uma entrevista, né, com a Jéssica. Foi muito gostoso, muito bom, assim, uma história inspiradora, de fé, de amor. A gente aprendeu muito aqui com a história dela. E agora a gente vai pro nosso bate-bola. Bora! Tão temido bate-bola. Então vamos lá. A gente vai falar uma frase, uma palavra, e você vem o que vier na sua mente. Medo, mas vamos. Beleza? Vamos lá. Deserto. Aprendizado. Eu me emociono quando? Meu filho faz qualquer coisa do dia a dia, assim.
qualquer um deles, né? Quando eles conseguem fazer o mínimo, assim, sabe? Tipo, levar um copo na pia, achar alguma coisa assim, eu fico bestinha. Ser mãe é? O que eu sei fazer. Não, eu já fiz faculdade, já fiz tanta coisa, mas acho que ser mãe é o que eu sei fazer. Acho que foi o que eu mais tive êxito. Sua melhor versão, né? Uma vitória que nunca esqueço. O nascimento dos meus filhos. O Nicolas, a pré-eclâmpsia aconteceu, né? Porque eu e o Nicolas éramos incompatíveis. Nosso sangue eram incompatíveis. Então, o meu organismo ficava o tempo todo expulsando ele. Eu deveria saber disso se eu tivesse feito exame pré-nupcial. E quando meu esposo, na época a gente casou, ele trabalhava na área da saúde. E ele falou pra mim que queria que a gente poderia fazer. Eu falei pra ele que eu não iria fazer, porque o meu maior sonho era ser mãe. E eu não ia colocar na mão do médico pra dizer se eu ia poder ou não. E eu falei, eu não tenho nada, eu sou super saudável, os exames estão em dia, você também, então eu não quero saber. Até porque se o médico tivesse falado que existia essa incompatibilidade, o Nicolas não teria nascido. A gente só ficou sabendo disso, é óbvio, né? Eu ia me prevenir, eu ia atrás de tratamento, eu ia viver uma coisa que simplesmente aconteceu. Sim, milagre. Ser amor em cores é? Ai, pra mim. Amor em cores é um abraço quentinho, sabe? Tipo, as pessoas falam assim, eu recebo muitas mensagens, né? De as pessoas agradecendo por isso, mas mal saber eles o quão eu sou grata. O quão eu sou grata, assim, pela confiança, porque a gente sabe que a gente não deixa ninguém, não é todo mundo que a gente deixa entrar na nossa vida, né? Ter acesso a nossas coisas. Então, cada pessoa que se inscreve, né, dá credibilidade, é porque entenderam mesmo que Deus tá no controle, assim, sabe? É o xodó do meu coração. É o xodó do meu coração por tudo, porque a gente já recebeu mensagens devastadoras, mas a gente já recebeu mensagens incríveis, assim, de pessoas assim, olha, eu precisava disso, fazia tempo que eu não me sentia acolhida, fazia tempo que eu não me sentia amada. É meu xodózinho. Você vê o propósito de Deus na sua vida, né? Em todos os detalhes ali. Trazer cor para tudo que era tão escuro, né? Literalmente, é você conseguir trazer uma beleza onde não era. A gente vê muita escuridão, né? E a gente vê cores naquilo que muita gente olha assim e fala assim, nossa, mas aquilo ali que ela passa é tão difícil, mas aí você traz uma cor, né, pra tudo aquilo ali, traz vida. E a gente vê, tipo, a gente é só um detalhe. Sim. Porque a realidade do outro, às vezes eu vejo algumas pessoas e falo assim, gente, como que essa pessoa consegue? Eu falo, como é que vem falar que a minha realidade é assim, sendo que a pessoa passa por tudo isso, né? Tem algumas coisas que a gente fala, meu Deus, sabe muito mais, porque eu não suportaria, eu não conseguiria. E a gente vê ali todo mundo sem reservas. Eu gosto muito da América justamente por isso, porque tá todo mundo ali literalmente no mesmo barco, cara. E a gente consegue ser sem reservas. Ser só a gente. É verdade. Sem armadura, sem nada, a gente chega ali só a gente mesmo. Somos nós. E aí, tudo bem? Todo mundo dormiu hoje. É nós, né? E aí, qual é a pílula de hoje? É azul e amarela? Então tá bom. Hoje eu só tomei 2 vezes. É isso, gente. A última palavra tem mais uma. Vai, bora. Deus. Ai, é meu sustento. Se não fosse Deus na minha vida, não teria. Porque em todos os momentos, assim, do loop da vida, era só eu e Deus. Era eu e Deus. Porque eu fui colocada em diversos momentos que era só eu e Deus. E tem coisas que eu gosto muito de controlar as coisas. Gostamos. Mas Deus tá sempre no controle de tudo. Ele só nos prova que você não tá no controle de nada. Exatamente, porque a gente não sabe de nada. Deus é tudo. É tudo que, se não fosse Deus, não teria nada. Todos os momentos, todos os pensamentos intrusivos, todas as atitudes explosivas, assim, já teria. Não teria a mãe do Matias, porque eu já teria desistido ali sendo a mãe do Nicolas, não teria amor em cores, não teria a esposa, não teria a filha, não teria nada. Não teria renascido uma outra Jéssica. Eu já teria entregue os pontos faz tempo e né, mas Deus sempre esteve ali presente. E não teria talvez se encontrado no reino, né, assim, fazendo algo útil, né, que lugar para pertencer. Um lugar para pertencer. Estaria vagando ali, assim, lutando por causas, porque embora o amor em cores seja para pais atípicos, o maior objetivo é o reino. Exatamente, alcançar vidas. É o sentido que a gente encontra para tudo. Isso aqui é o sentido que a gente encontrou também através
na palavra de Deus, a gente trazer essas famílias, essas pessoas para contar suas histórias, né? E a gente testemunhar o amor de Deus na nossa vida, tudo que ele faz, tudo que ele fez. Na Bíblia nós encontramos várias situações assim, onde que Jesus estava ali com as minorias, e nós somos essas minorias. Sim. Embora tenha um número gigantesco, né, de pais atípicos, de crianças diagnosticadas, mas nós ainda assim, perante a sociedade, nós somos as minorias. Sim, em todo o tempo ali, Jesus estava ali com as minorias. Tipo assim, numa multidão, uma mulher tocou nele. E ele assim, alguém me tocou. E os discípulos, como assim? Tem um monte de gente aqui que quer saber. Não, mas essa enxergou ali no meio da multidão e lá, e eu me sinto assim com amor em cor. E falar do reino, eu falar de Jesus das minorias, né? Em todos os momentos ali da Bíblia, onde Jesus relata que se importa com as minorias, né? Lá da mulher do fluxo de sangue, andando pela multidão, e alguém me tocou. Todo mundo, como assim? Alguém te tocou no meio dessa multidão? Não, alguém diferente. Não. Esse alguém, essa pessoa me tocou dessa forma, né? É olhar e falar assim, nós somos únicos. Sim. No meio dessa multidão, nós somos únicos. E para Cristo, para Deus, nós somos assim. Nós somos e a quem nos enxergue, né? Nos enxerga da nossa forma, enxerga o nosso choro, mas também enxerga a nossa alegria, o nosso potencial, para nos projetar. Né? Eu queria que todo mundo na vida tivesse alguns amigos que nos colocassem numa maca e nos colocassem por cima de um teto para nos aproximar de Cristo. Né? Somos ali. Qual era o objetivo? Se eles tinham interesse ou não, mas eles pegaram ali, vamos fazer acontecer. O lema do Amor em Cores é ser alguém para alguém. Todo mundo pode ser alguém para alguém. A minha história, a sua história, ela pode se tornar alguém para alguém. Se a gente resumir a vida, isso assim, ó, o que eu posso fazer diferente na vida de alguém hoje? E às vezes não é nem ser algo lá, é só simplesmente você demonstrar uma fraqueza. Tem gente que fica ali engolindo o choro, que quer ser forte o tempo todo. Aí vem a gente falando que desmoronou por conta de um cocô na sala, filho. Desmorona, a pessoa se dá, respira e fala assim, olha, eu posso respirar, né? Eu não preciso ser forte o tempo todo, eu não preciso lá. A gente tem que ter a temperança, né? Não dá pra ser fraco o tempo todo, que tem hora que a gente tem que engolir o choro e seguir a nossa vida, mas a gente também não precisa ficar engolindo o choro à torta e à direita e a todo tempo. Verdade. Você tem algum recado para passar para essas famílias, apesar que você já deu um agora, né? Mas a gente sabe que muitas famílias atípicas precisam desse aconchego, desse abraço, né? Dessa cor, né, na vida. E muitas estão descobrindo o diagnóstico, chega de autismo ou de qualquer outra limitação nesse exato momento, por exemplo. E precisam de uma palavra, né? Um acolhimento. O que você diria? Olhem seus filhos como filhos. Pega o seu laudo, entregue o laudo aonde precisa ser levado, seja no convênio, seja na escola, mas lembre-se que no laudo tem o nome do seu filho. O filho ele é mais importante do que o diagnóstico. O filho precisa de aconchego, gente, precisa de viver uma vida de filho, de cuidado, assim, não deixe de educar, né? Ninguém tá falando de espancar a criança, não, a gente tá falando de educar, entende? De achar ali, não desistir de achar uma forma que ele entende, porque uma hora ele vai entender, né? Uma hora vai chegar, né? A partir do momento que você consegue enxergar o filho, o laudo fica mais leve, verdade. Fica mais leve. E nasce a mãe, nasce o pai, né? Quando você enxerga o filho, automaticamente a mãe e o pai de verdade ele aflora, né? Exatamente. Você não tá vendo lá, você tá vendo exatamente. Onde você vai? Onde você vai hoje? Vou passear com meu filho. Onde você vai? Vou levar meu filho autista. É isso. Ah, porque você tá ignorando? Não, porque autismo é o que ele é, não o que ele tem. Então, olhando para o que eu olho ele como um filho, eu cuido dele como um filho, tudo vai caminhar perfeitamente. Tudo vai se encaixar. Todas as peças vai se encaixar ali com amor. Tudo se encaixa. É isso. Acabou. Com amor de mãe, né? Com amor de mãe, não tem como, com amor de filho. mãe, a flor de mãe, as cores, tudo. Verdade. Gente, chegamos ao fim, a mais um episódio. E só tenho a agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que está precisando. Seja você a diferença na vida de uma pessoa que esteja precisando. E é isso, né, gente? A gente tem uma lembrancinha pra você. Eu gosto. Tá? É uma lembrancinha, mas é pra que toda vez que você olhar pra ela, você lembre que a sua história pode ser compartilhada, não só com a gente, né, aqui. Tomarei café. Você trabalha com isso, né, mas é de coração. E as pessoas... gente, vocês sabiam que eu não tenho uma? Cada vez que você... A pessoa faz, mas a pessoa não tem. Não. É pra você lembrar que a sua história não parou em você, não parou nas pessoas que te rodeiam, mas que hoje com a internet, né, a nossa história vai chegar longe, onde os seus pais jamais vão pisar, a sua história vai chegar. Amém. Tá bom? Obrigada por ter Obrigada pelo a vocês carinho. pela confiança. Imagina. E estamos aqui à disposição, sempre que precisar também. Vem aqui tomar um cafezinho com a gente. Estaremos Fazer aqui. café mesmo.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Em breve teremos novidades também, né, Sani? Novidades. Aguardem. Na semana estaremos postando aí algumas novidades. Não vou dar spoiler aqui, mas fiquem ligadinhos que Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, no nosso projeto. E a gente quer muito compartilhar com vocês, não é isso? Isso. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!